Não, isso. Boa noite, meu povo. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje estamos para mais um Old School Jiu-Jitsu nessa noite de sexta-feira. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com esse casca grossa, faixa preta, 6º grau, que reza a lenda. É uma biblioteca, um dicionário, não só de causas do jiu-jitsu, como do próprio jiu-jitsu, que é Vinícius Cruz. Muito obrigada, Vinicinho, pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder ocupar essa cadeira aqui, que foi ocupada pelos meus grandes ídolos, minhas referências lá no Carso. Ossa! Obrigado pelo convite. Ossa, e hoje eu estou muito feliz porque aqui do meu lado está o meu amigo, casca grossa, faixa preta, esse DJ, esse comunicador, que generosamente veio aqui ficar do meu lado para sabatinar essa feraça. Meu amigo DJ Sadam, obrigada, Sadam, pela sua presença. Obrigado pelo convite, Aninha. Boa noite, meu amigo Vinicinho, né? A quem eu conheço desde 5 anos de idade. Nós éramos vizinhos, namorados do sol, né? E é um prazer. Eu estava falando com a Aninha aqui, primeira vez que ela veio aqui, né? Ela veio aqui nesse sofá aqui, nessa poltrona de co-host. E na primeira vez quando estreou esse projeto do Old School Jiu-Jitsu, eu vim muito mais para dar a mãozinha para a moça, porque ela estava nervosa. Ele deu a mão. Quando entrevistou o Playmobil, e depois ela engatilhou o piloto automático e foi. E estamos aí, agora não preciso mais dar a mãozinha. Estamos aqui só para colaborar com esse canal incrível que tem levado a história do jiu-jitsu para as pessoas, porque todo mundo que faz alguma coisa, independente da sua atividade, ela tem que saber de onde é que vem para saber para onde vai. É verdade. Então, como diria o mestre Carson Gracie, respeite os que vieram antes para que você seja respeitado pelos que vierem depois. E aqui é da história dos que vieram antes e pessoas que estão também até hoje. O Vinicinho é um cara que compete até hoje. Eu acho que vai ser um papo muito interessante. Nossa, vou te falar, é uma presença luxuosa mesmo. Muito obrigada, meu amigo. Gente, antes de começar a nossa entrevista, não esqueçam de assinar o canal Os Artistas Marciais. Nós estamos em novo canal agora. E também assinar a Rolling Times Media, né? Que é a nossa revista digital, né? Que tem vários conteúdos muito bacanas para vocês, beleza? Então vamos lá, fera! Vamos conversar. Como é que foi de viagem? Chegou bem? Tudo bem, cheguei sábado à noite. Sábado à noite? Já deu para matar a saudade da família? Fui lá ver minha mãe. Do Rio, da praia? Não consegui minha sobrinha ainda. Não fui à praia ainda. Não foi à praia ainda? Não. Tô aí com esse tempo. Pouco tempo que eu tô aí também, né? Sim, vai dar tempo de ir lá um pouquinho, dar um mergulho. Então vamos lá, Vini. Vamos contar a sua história do princípio, não sendo redundante, já sendo. Como é que o Vinicinho entrou no mundo do jiu-jitsu? Como é que o mundo do jiu-jitsu, na verdade, entrou dentro do Vinicinho? Me conta aí. Eu comecei a minha história com a luta antes do jiu-jitsu, né? Eu comecei bem cedo. Eu tenho um tio, Sada conhece ele, meu tio Marcos. Meu tio Marcos foi minha referência de lutador quando eu era bem criança, assim. Eu tinha meus 4, 5 anos de idade. Desculpa, ele é faixa preta de taekwondo. E era competidor à época, assim. E eu já cresci vendo meu tio competir. E ele me inspirava muito. Eu queria ser lutador por causa do meu tio Marcos, né? Então, com uns 5, 6 anos, eu comecei num judô ali na Morada do Sol. Você lembra ali no salão? Era um senhor que dava aula ali, né? Isso aí, o Pérez. Seu Pérez, o senhor. Seu Pérez dava aula lá. Eu comecei o judô. Logo depois eu migrei pro taekwondo, que o meu tio começou a dar aula também lá no salão de ginástica lá na Morada do Sol, porque nessa época ele morava lá em casa. E então eu comecei a treinar taekwondo. Fui pro boxe tailandês. Me contaram isso, que você é do boxe tailandês. Então, logo no antes do jiu-jitsu. Na verdade, eu não conhecia muito sobre luta agarrada nessa época. Então, eu como comecei a treinar taekwondo cedo, eu procurei alguma coisa que me trouxesse mais a realidade, sei lá, da rua, digamos assim. E aí eu fui procurar o boxe tailandês. E numa dessas, eu estudava no anglo-americano nessa época e eu tinha um amigo meu da minha sala, Alessandro, ele faleceu até. Esteja em bom lugar. Ele era aluno do Bolão, lá no Carso.
Isso em 86, eu acho, 86, alguma coisa assim. 87, alguma coisa assim, eu não me lembro bem. Eu perguntei para um animal outro dia, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu perguntei para um animal outro dia o ano que eu comecei a treinar. Eu estava entre 86 e 87. O passarinho falou 87 e o animal falou 86. Então é por aí, né? Por aí, exatamente, por alguma aí. coisa por aí. Na virada. Aí um dia eu estava na escola e o Alessandro comentou comigo sobre o jiu-jitsu. E aí eu, né, aquele negócio de garoto competidor, falei, não, o boxe tailandês é melhor. Ele falou, pô, não é. Aí eu falei, é sim. Ele, então vamos ver. Aí vamos. Quando eu fui dar uma pancada nele, ele já me botou pra baixo facilmente, assim. Você tinha que idade nessa época? Uns 10 anos. Uns 10 anos. Tá. Ele me botou pra baixo. E aí eu fiquei meio assustado com aquilo. Falei, pô, quero de novo. Ele me botou pra baixo de novo, com muita facilidade. E aí, né, eu fiquei meio, assim, pô, né? Sem saber o que pensar. Aí eu fui ao Wagner, meu professor de boxe tailandês, falei, aconteceu isso. Aí o Wagner começou ainda a me dar umas aulas de chão antes de eu migrar para o jiu-jitsu. Wagner Coelho. Grande Wagner. Na sexta-feira, um abraço pro Wagner. Na sexta-feira ele colocava os tatames na academia, dava um pouco de noção de chão, ele já fazia luta livre, alguma coisa assim, ele dava um pouco de noção de chão pra gente, mas era algo muito raso, assim, né? E aí, por intermédio do nosso amigo Passarinho, né? Também conhecido pelo alcunho de Zé Brasil. Zé Brasil, exatamente. Ele já estava treinando no Manimal há alguns meses, e aí ele me levou ao Manimal, e aí eu conheci o jiu-jitsu e tô aqui até hoje. Nunca mais larguei. Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu avassaladoramente desde o dia 1. E eu tô aqui, contando essa história para vocês hoje. Foi ele que me trouxe aqui. A minha migração pro jiu-jitsu, engraçado, né? Porque eu comecei na capoeira com o Mestre Camisa, beijo pro Mestre Camisa, o maior nome da capoeira mundial. Eu costumo falar que o Camisa é o Carson Gracie da capoeira. Beijo pro Mestre Camisa. E depois, quando eu comecei a me envolver com um negócio de torcida organizada, não sei o que, 84, aquela coisa toda, eu fui pro boxe tailandês com o mestre Eugênio Tadeu. Aí tive também, depois o Narani como mestre, etc. E eu era um cara que já era graduado no boxe tailandês, né? E tive uma ingresia com um conhecido nosso na Morada do Sol, coisa de camarada, e ele era do judô, entendeu? E do nada a gente brigou, né? E o cara me botou pra baixo, me deu um soco na orelha, etc. Aí quando eu cheguei lá na Naja, aí, o Ângelo Mandovani, que era aluno do Bolão, né? Grande Ângelo Mandovani, um abraço pra ele. Ele falou, pô, que houve? Pô, tô um cara aqui porque é duro aqui, porra, no chute, no soco. Eu falei, pô, meu, eu não sei porra nenhuma de chão. Aí eu tenho que ir lá pro caso. Aí me levou lá no Carson, me apresentou o Carson Gracie Júnior, aí eu comecei a treinar. Mas foi mais ou menos uma história também parecida. Só que ali não foi assim no teste, foi a Vera mesmo. Eu tive que tomar um prejuízo para poder mostrar que eu precisava saber chão. Aí comecei a fazer boxe tailandês, que na época Muay Thai ninguém chamava de Muay Thai, tá, galera? Era boxe tailandês. Boxe tailandês. Eu dividia o meu tempo, aí comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu e larguei o boxe. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Inclusive, tipo assim, depois de muitos anos, etc., o Osiris, ano passado, junto com o Casquinha, me deu uma faixa preta praticamente honorária, que eu já era graduado, já estava quase lá. Aí me deu uma faixa preta só para poder graduar. Eu fiz ainda os dois durante bastante tempo. O total foram mais de 5 anos que eu fiz. Se somar todo o tempo, foram uns 5, 6 anos que eu fiz de boxe. Então, já seria um tempo suficiente para graduação de faixa preta. Mas como fazia largar. Capoeira também eu cheguei na faculdade, na educação física. Tinha povo, já se jogava bola, que eu não sei fazer jogar bola. Jogava vôlei, não sei jogar vôlei. Basquete, muito. Tinha capoeira, então capoeira. O mestre baiano anzol. Entendeu? Então, mas aí eu fiz mais um ano de capoeira na Estácio de Sá, na época que era só antes de virar Cursina, era só lá na Rua do Bispo. Essa mesa está lotada de apaixonados pelo jiu-jitsu, porque guardada a minha insignificância, né, gente, da minha faixa, mas eu tive a mesma experiência de paixão pelo jiu-jitsu, né? Eu lembro o primeiro dia que eu entrei no tatame, foi no dia 17
Fez 5 anos essa semana, 17/7/2017, que eu pisei a primeira vez num tatame. Também uma paixão avassaladora. Então, a gente, lógico, histórias diferentes, né, de momentos diferentes, mas a paixão pelo jiu-jitsu, pelo que o jiu-jitsu transforma a gente por dentro. A pessoa que é picada não... O jiu-jitsu é uma ferramenta gigantesca. De autoconhecimento de tudo, não é só um esporte. O jiu-jitsu é maravilhoso. Vai além, né? vai além. Mas vamos lá, você falou do Manimal. Aí você tem uma historinha nesse período que você treinou lá no Manimal, envolvendo a tua mãe, treinei né, muito antes no de ir pro Manimal. Carson. Como é que treinei é? Como é que foi a sua ida para o Carson? Cara, o Manimal... Não, cara, assim, a gente não dá pra gente condenar. A década de 80, o jiu-jitsu na década de 80, a gente não pode comparar com o jiu-jitsu que é Sim. feito hoje em dia, porque a evolução foi grotesca, né? Assim, em todos os aspectos, Sim. né? Metodológico, inclusive. O Manimal, ele tinha um jeito todo peculiar de dar aula, de tratar os alunos, né? Assim, quem é do meio do jiu-jitsu Delicado. sabe disso, um cara super delicado. Beijo, mestre Manimal. Ele esteve aqui, foi show. Mas vamos lá. cara, Falou muito de você aqui também. Eu amo o Manimal. Pô. O Manimal... Ô, Aninha, você sabe qual é o apelido do Manimal na capoeira? Ah, ele falou Burunga, né? Burunga. Por que é Burunga? Burunga é uma formiga que tem a cabeça maior que o corpo. Por isso que é Burunga. Beijo, Burunga. Não fui eu não, hein, mestre? E aí o Mas Manimal, parei. cara... Eu não sei se o Manimal fez aquilo pra impressionar a minha mãe. Pode ser. Positivamente, pô, né? Não sei. Mas... Tipo assim, vai educacional. ensinar o cara a virar um mostrar casca grossa. pra ela que e ele vai tá. ser um casca grossa. Ele me pegou e me chamou pra treinar e me apertou no pescoço e eu desmaiei. E aí ele me largou num canto assim, já chamou o outro pra treinar. E a minha mãe ficou super assustada com aquilo, né? Obviamente, por razões óbvias. Né? Assim, garoto ainda, era muito garoto, devia ter uns 13 anos, sei lá. E aí, cara, o horário do Manimal também me atrapalhava muito, entendeu? Porque eu estudava cedo na escola e o treino no Manimal acabava tarde porque a gente treinava ali na Pergos, né? Que era sabe, uma academia de ginástica. Sim. Que existe até hoje, inclusive uma das pioneiras, né? Acho, desde o início da década de 80, e é uma das poucas academias de bairro que permanecem de pé. Exatamente. Com essa profusão aí de Sistemas, franquias, né? Exatamente. né, que existem aí, que atropelaram todas as academias, principalmente pelo trabalho do nosso querido amigo Gugu, né? Que sempre foi um excelente professor de ginástica localizado e tem uma clientela fixa. Então, há de se tirar o chapéu para a Academia Pergos, acho que desde 83 está ali no início da rua Álvaro Ramos e até hoje permanece ali. Exatamente, cara. Gustavo tem uma clientela já décadas, né? E, como a gente disse aqui, é uma academia de ginástica, né? Então, a gente tinha que esperar a ginástica acabar para montar o tatame, porque eram aquelas placas de 20 quilos cada uma. Exatamente, aquelas placas de palha. De palha com lona. Caramba. E a gente elas ficavam em cima, guardadas num reservatório assim acima, né? Eu que tinha que subir, porque eu era o menorzinho, então quer dizer, Você conta essa eles história. me colocavam lá em cima para tirar as placas, eu tirava as placas, aí descia, ajudava a montar. Aí no final, quando acabava o treino, tinha que colocar as placas de volta. Aí eu que subia lá. Então quer dizer, eu era o último a sair do treino sempre. Entendeu? Porque eu tinha que colocar até a última placa lá em cima. Aí você chegava Então eu que horas chegava em casa muito tarde, assim. O treino É. acabava 10, o Manimal de vez em quando ainda fazia uns discursos, né? Pô, ficava 1 hora falando. O Fidel Castro perto dele Mas, pô, é uma pessoa breve. meu Deus, senta aí! Quando ele falava o senta aí, já sabe, né? Senta que lá vem a história. Já viu. E aí começou a ficar muito tarde pra mim. E aí eu conversei com meu pai, né? Sobre a possibilidade de ir pro Carson. Meu pai era muito amigo, meu pai era amigo de infância do Aru. Você lembra do Aru? Grande Aru. Aru, Então. rei da queda de braço, rei da constante Exatamente, ramo. ele mesmo. Grande Aru. Aru, né, competidor de queda de braço. Era amigo do meu pai e era muito amigo do Carson. Então, ele fez essa ponte. E o Carson, né, depois foi morar na Morada do Sol, inclusive. E aí eu fui pro Carson e tô lá até hoje. E tá lá e lembra o primeiro dia? Lembro. Como é que foi? Lembro muito bem.
Tô falando que é uma enciclopédia, né? Memória de elefante, conta aí, Não, Vini. eu lembro. Como é que Porque foi? eu tive que fazer 5 rolas para saber se eu poderia ficar na faixa laranja. Caramba. E eu vinha né, eu era aluno de um aluno do Carson, né? Assim, já deveria ser alguma coisa, um aval, né? Digamos. Mas lá não tinha isso, não. Não tem isso, não. Lá era seleção natural. Você né? lembra tinha que fazer com quem você rolou nesse dia? me lembro alguns. Bernardo Zusa, Maurício Cobrinha Azul, Serginho Jabá, Daniel Christoff. Ah, o Daniel. Uma turma em geral que era aluna do Alberto e do Saporito, né? Sim. Quando eu cheguei no Carson, quem cuidava das crianças era o Alberto Santos e o professor Marcelo Saporito. E para quem não sabe, o Albertinho Santos, que é um grande amigo, grande lutador, grande professor, ele é filho do lendário Antônio Apagavela. Apagavela. Antônio Apagavela, ele é pai do Alberto. Sabia não. Pai do Alberto e do e de Gabalon. Gabalon. Pai do Alberto e do Gabalon. O Alberto dava aula junto com o Saporito para as crianças e o Bolão dava aula para a garotada mais velha, exatamente. E aí eu cheguei lá no Carson em 89. 89. Foi o mesmo ano que eu cheguei lá. E aí tive que fazer Essa seletiva. essa mini seletiva para saber ver se se eu você poderia podia ficar ficar lá. na faixa laranja. Não, porque, Porque lá o Carson rebaixava mesmo. de faixa. Não tinha esse negócio. Se ele achava que você não tinha nível, ele rebaixava sem dó. Não foram poucos, não, que chegaram lá no Carson de faixa marrom. Assim, o Carson falava, aqui você é faixa azul. Se quiser treinar aqui, é azul. Não, E olhe lá. O sarrafo dele era um pouco maior, né? É, isso aí. Porque ele colocava o cara para treinar com os faixas azuis dele. Né? Assim, esse garoto aqui, na minha academia, ele é faixa azul. Você é faixa marrom. Ok, então treina com ele. Ele te bate, não tem como você ficar na faixa marrom. Não há condição. O cara Caramba. cai fora e desce de faixa. Então volta para onde você veio. O Carson tinha essa questão, né? Ele não estava muito preocupado com as faixas, né? Ele nunca se preocupou muito com isso, né? As faixas, na verdade, eram algo estratégico no elemento do jogo dele, né? Na hora de porque ele via colocar muita numa competição. Ele olhava a equipe como um todo, essa percepção que eu tenho, não é? Não, é certíssimo, exatamente. Ele, para passar de faixa... As pessoas até, né, assim, teve muita gente que não aguentou ficar lá porque, né? 6, 7 anos na faixa era adulta. era uma escala muito difícil porque ele media assim, você ia passar de faixa. Tinha que ter alguém embaixo para te substituir e você tinha que substituir alguém de cima. Então, alguém de cima tinha que subir. Sim. E alguém de baixo tinha que subir. Era toda uma escada, Sim. Né? Uma escada evolutiva para você conseguir passar de faixa. E nem sempre isso dava certo, né? E ele optava pelo ponto no campeonato, ele não queria saber. Então... Você acha que esse foi o diferencial da equipe Carson ter levado tudo naquela época, Vini? Esse olhar do Carson não para o indivíduo, mas para o coletivo. Ele estava olhando o coletivo. Lógico que ele olhava vocês individualmente, mas ele estava preocupado com o todo da equipe, não é isso? Não foi isso? Assim, isso teve a sua importância, mas não foi exatamente por isso. O Carson... Ele foi um treinador diferente dos outros. Ele estava muito na frente. Sim. Ele estava muito à frente da época dele em matéria de treinar alguém competitivamente. Ele tinha uma visão da competição muito à frente. Muito à frente. Ele sabia pegar você e falar assim, você só vai fazer isso aqui. E você ia lá e dava certo. Não precisava você... Ele te ensinava o feijão com arroz temperado que ia te alimentar, ou seja, eu ia botar aquele feijão com arroz com tempero que seria melhor do que um prato assinado por um grande chefe. Pô, mas esse arroz e feijão é sensacional. Esse aí funciona, esse aí funciona. Esse é o basicão que funciona. Então é por isso que ele fala, que muitas vezes, porra, meu irmão, você não precisa de 50, 70, pô, você tem 3, 4, 5 posições que vão te salvar, vai funcionar, e você faz ali o feijão com arroz temperado que vai para sempre. Isso aí. O Carson, e nisso ele era exímio. Não vai existir alguém igual a ele. Sim. Não vai. Assim, ele olhar pra você, ele vê 2, 3 treinos teu e falar, não, você tá fazendo o jogo errado, faz isso, isso e isso. E dava certo. Essa era o modus operandi dele na academia. Ele não costumava dar as aulas, né, Vini? Isso. Ele fazia muita correção. Correção, assim, eu não peguei né? o Carson de kimono dando aula. Certo. Assim, eu tive algumas oportunidades
de estar com ele no kimono, no tatame, ele de kimono, mas ele já não dava mais aula pra Sim. gente. Por exemplo, ele ia gravar alguma coisa pra algum programa, ele tava ali de kimono, aproveitava e dava uma aula de kimono. Mas eu não peguei ele frequentemente dando aula. Mas ele tava lá diariamente olhando o seu treino e te corrigindo. Mete a mão aí não, tá errado. Entendi. Vai fora. Eram os olhos Só da dele. janelinha, aquela janela ali da secretaria, meu irmão. Só dali ele já corrigia mais do que o estando lá dentro do tatame. Aí às vezes ele entrava no tatame, ele ia lá, parava o teu treino. Para aí, para. Bota a mão aqui, vai. Essa mão tá errada. Poderoso. E você via que a correção dele estava certa, cara. Ele tinha muita visão sobre aquilo. Ele tinha muita visão sobre aquilo que ele estava falando. Quem foram os seus primeiros professores? Já que o Carson só fiscalizava. Não, então. Quando eu cheguei no Carson, meus professores foram o Alberto Santos e o Marcelo Saporito. Mas eu sempre... Cara, antes de eu ir pro Carson, eu já frequentava o Carson. Ah, é? Claro. É, porque você estava lá no animal, né? Mas eu... Já ia perturbar lá ou ia... eu matava o Ibeu e ia pra aula do Marcelo Alonso de 3 horas da tarde. E aí ficava lá. Marcelo Alonso até achava engraçado, que eu sentava lá no banco, ficava lá quietinho, eu tinha medo do Marcelo Alonso. Marcelo Alonso era brabo. Eu morria de medo dele, é a verdade. Muito bravo. Aí eu ficava lá, de vez em quando eu botava o kimono, de vez em quando não. Carequinha, cabelo raspado. Exatamente. E aí até o dia que eu descobri a aula de 7 horas da manhã do Júnior. Aí era 2 dias na semana, né? 2 dias na semana eu ia pra escola, 3 dias na semana eu vinha pra aula do Júnior. Gente, tua mãe descobriu? Como é que foi? Cara, eu Pobre dona Sônia. Cara, eu pensava em jiu-jitsu, eu sou assim até hoje, cara. Eu penso em jiu-jitsu 24 horas por dia. Eu fui aquele garotinho que tive sorte porque eu tava ali no tatame o tempo todo, entendeu? Assim, de manhã tu chegava lá, eu tava lá. De tarde tu chegava lá, eu tava lá. De noite tu chegava no treino dos adultos, eu tava lá. Entendeu? Então, eu tive muita oportunidade de treinar com muita gente boa porque eu tava sempre ali. Você tinha compreensão do momento do histórico que você estava vivendo, das pessoas com que você estava convivendo, do que você estava aprendendo? Você já tinha essa compreensão que a gente tem hoje, vendo a história? Não. Não tinha, né? Não Você tinha. não tinha também nessa dança? Não. Ou não. tinha? Até porque a gente eu nunca imaginaria, pra gente o Cássio é uma figura eterna. Exatamente, cara. A gente jamais imaginaria que em 2006 o nosso mestre partiria de forma, não digamos prematura, porque ele chegou a viver relativamente bem, né? Porque eu acho que passou dos 70, já não pode muito reclamar. Mas ninguém imaginou que o Carson iria partir assim de uma forma repentina, né? Porque se ele tivesse assim, muitas vezes a pessoa adoece, aí já está doente há algum tempo, como foi agora a passagem do grande mestre Oswaldo Alves, que também já estava com problemas de saúde, né? Tendo já algum tempo, as pessoas que são próximas ao mestre Oswaldo Alves comentavam que ele estava ruim de saúde, que ele poderia, né, falecer a qualquer momento. Mas o Cássio não foi um negócio assim do nada, foi um negócio assim, um chão que abriu nos nossos pés. Foi. Né? E a gente não... Quem pôde conviver, conviveu. Quem não pôde, não conviveu. E a gente tem, tanto eu quanto o Vinicinho, a gente tem uma das grandes honras da nossa vida é constar nossos nomes naquela lista oficial de faixas pretas direto dele. É isso aí. Então a gente vive a história, né? Agora, por exemplo, a gente está vivendo cada dia, um dia após o outro. A gente não sabe o que vai ser de amanhã. Né? O Carson... É legal esse negócio da lista, né, cara? Porque o Carson, ele em, sei lá, 50 e poucos anos que ele deu de treino, aí, de aula, ele deu, né, 100 faixas pretas, né? Mais ou menos isso. 100 e pouquinho, alguma coisa assim. Né? Então, se você for parar pra pensar, cara, né, igual a nós, igual a gente, né? Eu, igual a mim, você... Quem tá lá tá, quem não tá... exatamente. Quem tá dentro tá, 100, quem não tá... 100 no mundo. Quem tá fora não entra. É legal isso, né? Você participar de um
Se não me engano, o Braulio chegou aqui com uma camisa com uma das listas. É, Porque tem várias agora, né? Tem gente que tem coloca. Tem uma oficial, seu nome Tem uma e oficial tal. que foi a oficial que o Carson mandou pra tatame. Que Essa tá, é a na mão oficial. do Alonso, né? Essa que é a oficial, Porque já Que me é. falaram que reza a lenda que o povo anda colocando os nomes lá na. Tem bom. o site do carsongrace.org que tem lá uma lista lá no site do Carson. Mas eu já vi eu soube algumas que teve listas, digamos assim, oficiais que também não já vi. constam nomes de alguns faixas pretas que nós sabemos que são faixas pretas direto do mestre. Entendeu? E que estão na lista Tem oficial. uma que não tem o meu, por exemplo. Tem uma lista que não tem. Eu tenho o do Parrompinha, que ganhou a faixa no mesmo dia que eu, na mesma hora, no mesmo momento, e não tem o meu. Mas aí, quem quiser tirar dúvida, a faixa carsongrace.org, tem a lista oficial, e o Marcelo Alonso tem lá, o Marcelo Alonso, repórter, né? Grande Marcelo Alonso, conhecido como Banheira. Eu descobri que... banheira? Por que banheira? Banheira porque ele jogava bola e estava sempre na banheira, ficava só lá na frente. Ele era amigo da minha prima. Mas o que a gente estava falando sobre o Carson? Eu esqueci. Então, nós Perdi começamos a a falar sobre ele enquanto professor, o né? diferencial Quem era dele, o diferencial dele. Exatamente. Ele conseguia, O cara. legal desse programa é que a gente vai indo, né? Aí a gente... Ele conseguia olhar pra você assim e ver 2, 3 treinos teus assim e já achar alguma coisa sólida pra você fazer e que aquilo ali iria provavelmente levar a algum bom lugar, entendeu? Competitivamente falando. Você acha que ele já tinha uma metodologia própria, pensada, ou era o feeling dele em relação a tudo que ele aprendeu dentro da luta? Ele foi um cara que estudou muito, porque Sim. ele teve que começar a representar a família Gracie desde cedo. Então ele tinha muita noção de luta Sim. em si, né? E ele conseguia, dentro da metodologia dele, que não era nada sutil, né, mostrar pra gente quais eram as posições mais eficientes para que você conseguisse ter sucesso ali na hora da luta, dentro de um sistema de ação e reação, né? Que é o que muitas vezes você esquece quando você está fazendo posição, por exemplo. Que você não vai ter aquela facilidade que você está executando aquela posição na hora do treino, porque vai ter uma reação aquilo ali. Exatamente. Entendeu? É uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Então o Carson, ele tinha muito essa visão da eficiência da posição. Não adianta você ficar fazendo uma porrada de posição que não vai funcionar. Entendeu? Entendi. Porque na hora que houver qualquer tipo de reação em cima daquilo ali, você não vai conseguir executá-la com eficiência. Então o Carson, ele primava pela eficiência da execução. Sim. Né? Então ele tinha um jiu-jitsu básico muito eficiente. A gente vai abrir um parêntesezinho aqui, gente, para falar justamente sobre isso. Depois a gente volta para falar do Mestre Carson, que o Vinicinho ele está desenvolvendo uma metodologia de ensino do jiu-jitsu. Inclusive aqui no Brasil ele vai dar alguns seminários, né? Não percam, porque é bem interessante, Vini. Por favor, explica um pouquinho para a gente. Na verdade, você começou a falar um pouco... Você, na verdade, deve ter pensado esse seu estudo, né? E o que você está desenvolvendo do que você viu no Carson também, né? Porque você acabou de falar sobre isso. Explica um pouquinho. Eu ter a oportunidade de hoje em dia viver nos Emirados Árabes e dividir o tatame diariamente com faixas pretas de todas as idades, de todos os pesos e de todas as escolas... Entendeu? Meu treino tem 30, 40 faixas pretas todo o santo dia. Então, quer dizer, eu tenho a possibilidade de experimentar sistemas contra outros sistemas, né? E eu tô desenvolvendo um estudo, na verdade. Essa técnica, essa teoria, provavelmente ela já existe em algum lugar, porque a gente não cria nada, né? O jiu-jitsu, ele tá aí, ele existe, e a gente vai achando... conforme a gente vai conseguindo ter um pouco mais de visão da coisa. Mas o jiu-jitsu ele está aí, criado. Né? Eu estou desenvolvendo um estudo sobre os pilares fundamentais. Né? O que são os pilares fundamentais? Os pilares são sustentáculos da eficiência das técnicas, entendeu? São certos sustentáculos que você tem que obedecer para que a sua técnica seja eficiente dentro do treino, entendeu? Para você conseguir aproximar o seu drill da realidade, você tem que obedecer a certos pilares, entendeu? Certo. E
E eu também estou desenvolvendo um estudo sobre fragmentação de objetivos dentro dessa luta. Porque se você pensa, dando um exemplo assim, você me puxou para a guarda, o meu objetivo qual é? É passar a tua guarda? Não, meu objetivo não é passar a tua guarda, meu objetivo é não ser raspado. Né? Meu objetivo, de repente, é não bater. Sim. Né? Eu tenho que pensar nisso primeiro, antes de passar a tua guarda. Né? E se a gente não tiver clareza nesse passo a passo, a coisa se complica na hora de você executar, na hora do treino. Entendeu? Porque se você não consegue aproximar muito da realidade o seu drill, certo, você vai ter muita dificuldade em transferir ele para o treino. Entendeu? Então, se você trabalha por meio de sistemas, sempre trabalhando com ação, reação... Independente da posição, né, Vini? Na verdade, tem muitas pessoas que pensam, não, essa posição serve para isso e tal. Se você está dentro de um sistema, você, na verdade, você imagina quais posições... você tem que, por exemplo, a gente conversando, você me deu um exemplo que eu achei bem interessante, né? Se eu tenho um gancho e tenho um pé fazendo um gancho ali dela riva, né? Qual é o seu objetivo ali? Passar a guarda? O quê? Não, é tirar aquele pé dali. Sim. E como é que você vai tirar? Qual posição que você vai usar para tirar aquele pé daí? Parece uma coisa muito simples, né? E é simples, mas na hora do treino, a pessoa já fica pensando na posição. Que posição que eu... Não, eu tenho que olhar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Eu tenho que me olhar no sistema, né? Nesse sistema que você falou. Se você não tiver clareza de onde você está, né? O que você tem que fazer. Se você não tiver clareza do passo a passo que você vai usar, que você vai utilizar até você chegar no seu objetivo fim, que é passar a guarda, por exemplo, você vai se atrapalhar no meio do caminho. Sim. Entendeu? Porque tem um adversário reagindo àquilo. Sim. Então, se você não tem clareza, se você não tem eficiência nesse passo a passo, você muito provavelmente você vai se enrolar no meio do caminho. Entendeu? E isso tem que ser enfatizado o quanto antes para o aluno. Entendeu? Desde a faixa branca, cara. Desde a faixa azul. Você faz isso com seus alunos? O aluno tem que entender, eu faço. Eu tento trabalhar sempre com ação e reação. Sempre trabalhando, tentando aproximar a posição ao máximo, não com a intensidade da luta, mas mostrando que ali vai haver uma reação. Sim. Que essa é a única certeza que a gente tem na hora de um treino. Não é que você não está treinando com um boneco, você está treinando com alguém que vai reagir. E se você não transfere isso para treinar isso lá atrás, você vai sentir a diferença na hora do treino. Isso é natural. Vai esquecer as posições, vai fazer tudo, porque na verdade você não vai... Porque na verdade, quando você está treinando o drill, o seu companheiro ele não defende. Entendeu? E quando ele não defende... Você não está sabendo aonde você tem que empregar mais força ou menos força, porque ele não está defendendo. Verdade. A partir do momento que ele defende, você pode ou evitar a defesa, ou você pode transicionar para um outro tipo de ataque. Entendeu? Você vai criar um sistema em cima de um jogo. Né? Primeiro, me preocupo em você não me atacar. Né? Eu te coloco numa posição em que você não me ataque. Certo. E depois, eu me mantenho te atacando. Porque quando eu me mantenho te atacando, você não me ataca. E se você não me ataca, eu não perco. Verdade. Então, competitivamente falando, se você tiver essa visão, entendeu? Show nessa, né? Mas é mais ou menos por aí. Showzaço. É a cria do Carson. As crias do Carson dando... Ô Vinicinho, a gente que passou ali a década de 80 e 90 dentro da academia, aquela famosa academia de casca grossa, você acha que aquele tipo de academia de casca grossa teria mercado hoje em dia? Não acho. O jiu-jitsu evoluiu como produto também, né? Assim, você não pode limitar a abrangência do jiu-jitsu àquelas, né, como a gente era antigamente, porque a gente gostava mesmo do conflito, né? Essa é a verdade. Entendeu? A gente ia lá para se testar, para treinar, mas o jiu-jitsu tem centenas de milhares de benefícios que não são aqueles só, né? Você acaba privando as outras pessoas de conhecerem, né, os benefícios do lifestyle do jiu-jitsu, que é sensacional, a gente vive ele diariamente, né? As pessoas procuram o jiu-jitsu por N motivos, né? Ali era seleção natural, não tinha como um cara que ia ali para, né, se exercitar
sobreviver ali naquela academia na Figueiredo nos anos 80, não tinha como. Existiam alguns que só iam treinar e não competiam? Existiam? Sim, Tinha. que não competiam, ok, mas, cara, o treino Até do porque para Carson... competir tinha que passar por um Pela filtro seletiva, que era um negócio bem severo. A seletiva dentro A do Carso, seletiva. como várias vezes já foram falados aqui durante o seu programa, eram verdadeiras competições. Eu mesmo, por exemplo, aquela parada que o Vinicinho falou, que espera um subir para... Enquanto tinha, na minha categoria da faixa azul, o Rodrigo Medeiros o André Belo, eu tinha que esperar o Rodrigo Medeiros subir para a faixa azul, para a faixa roxa, para eu poder ter uma oportunidade. Eu, Cascão e outros caras que éramos da categoria pena, que não conseguíamos ganhar desses dois, que eram os caras ali de frente da categoria pena da faixa azul, que era a nossa categoria. Certo. Então tinha toda essa questão. Mesmo que você gostasse de competir, você teria que passar por aquele filtro, que era um filtro severo, de onde só saía o sumo. Por isso que o sumo era aquela equipe que dominou durante a década de 80 inteira e durante algum tempo da parte da década de 90, todas as competições de jiu-jitsu. Sem dúvida. Cara, o treino do Carson era uma competição, cara. Entendeu? Não, era muito difícil você chegar lá no Gente, Carson. eu queria ser uma mosquinha, sabia? Hoje eu vou dar um rola devagar. Não tinha. Muito, soltinho. Não tinha como. Bom, soltinho não existe, muito né? difícil, Lá muito menos. Lá era muito difícil você fazer isso. Entendeu? Eu sempre fui o cara, né? Assim, eu tinha 50 quilos. Entendeu? Eu sempre fui o mais leve do meu treino. Não tinha como. Entendeu? Eu sempre fui, desde a faixa amarela, eu sempre fui o mais leve do meu treino. Sabe, eu vejo hoje as pessoas reclamando, assim, até com uma certa razão, né? Pô, não treino com pesado. Se eu não fosse treinar com alguém mais pesado que eu não ia treinar com ninguém. Entendeu? Porque eu não tinha. Né? Então eu passei a minha vida inteira até a faixa preta treinando com gente mais pesada que eu. Entendeu? E treinava o dia inteiro, todo dia. Né? Quer dizer, difícil você pegar uma pessoa que quer ir lá se exercitar, né? Ou quer, sei lá, perder peso, sei lá, enfim. Ou pela filosofia de vida. Você colocá-la nesse meio. Não tem como. Não sobreviveria. Cara, vou te dizer uma coisa. Quem eram os maiores cascas grossas da época, Vini? Cara. Da tua época. Não, eu não posso citar. Assim, não, vou esquecer. Dá uns nomezinhos aí. Minha função é puxar aqui, né? Não, tá. Tinha o tatame do lado que só entrava que era faixa roxa para cima. Senão você tinha que ser convidado. Faixa azul, eu já fui várias vezes expulso. Que é o dojo menor. Não, eu só comecei a frequentar quando eu fui convidado. Assim, não tinha essa de você entrar no treino. Não, você era expulso. Eles enxotavam no treino. Primeiro que tinha senha, né? Tinha senha. O passarinho? Passarinho? Pode contar? Foi o Valide que criou. Não, foi bolão, não foi? O Valide ou o bolão, Foi bolão. Passarinho que... Passarinho morto não come o Não come o fim. Passarinho morto não come exatamente. A senha. E aí você tinha que falar uma senha pra você entrar no tatame, você tem ideia. E aí, cara, esse treino ali do tatame da direita era... A cobra fumava. Mas tudo bem, você não quer me falar o nome de várias caixas grossas, eu quero o melhor de todos, no seu olhar. Vamos lá, eu vou afunilar mais ainda. Não, lá no Carson, o que eu vi causar mais estrago foi o Libório. Assim, sem dúvida. Você sabe que eu tô fazendo a forma com que ele treinava. Cara, tô fazendo a lista de quem normalmente está empatado Murilo e Libório. Quem senta aí nessa cadeira, já 3 falaram do Murilo. Aí você tá empatando. Mas são estilos diferentes, cara. O Libório... Pô, o Libório, cara, não... Pô, o Libório te puxava pra guarda, puxava teu braço, pegava teu braço e não tinha como você defender. Era isso, assim, acabou. Assim, o cara te pegava 5, 6 vezes. Um papel. E te pegava 5, 6 vezes. E eu vi ele fazer isso com vários, tá? Vários. E, cara, o Murilo era classicão, né? Jiu-jitsu clássico, né, irmão? Parecia que tava, bailando em cima de você. Bonito de ver. Assim, era um jiu-jitsu diferente dos dois, assim. Cada um no seu pedestal,
Murilo e Boris são dois bons representantes. Da equipe. Assim, eu gostava muito de ver o Clóvis. Porra, se não for o maior, um dos maiores pegadores de braço que já teve aí no jiu-jitsu. O cara escalava o teu braço tudo era canto. Casca grossíssima. Deixa eu te perguntar uma coisa, E o Vini. Della Riva, né? Que a gente não pode esquecer. Mestrão. Mestrão era um escândalo. Vamos lá, Vini. História, isso eu sei que você tem a beça, uma história engraçada, ou algumas histórias engraçadas com o Mestre Carson. Conta a sua preferida aí. Com o Carson, cara. Com o Carson, do Carson, com o do. Minha com ele? Ou com... Ó, não precisa ser com ele, mas tem que ser uma engraçada que assim, tipo, a sua preferida. Você já me contou algumas. Ah, não, tá. Escolhe aí uma. Eu vou contar uma dele boa. O Carson estava sentado lá no banquinho lá da Figueiredo, esperando um amigo dele. Porque o Carson, para quem não sabe, aí, o Carson adorava briga de galo, né? Ele gostava de briga de galo. E ele tinha paixão pelos galos, né? E tinha um galo que ele gostava mais, um galo bonito dele, escuro. E esse galo, eu não me lembro na verdade se era esse galo, mas enfim, tinha um galo dentro do vestiário. Tinha um galo dentro do vestiário. Eu conheço essa história. Ele estava sentado no banco, esperando o Meton. Você lembra do Meton? Meton. Então. Aí depois eu vou emendar essa história do Meton. Tem outra história de galo também interessante. Aí o Meton... O Carson Meton era um senhor, né? Assim, nordestino, que usava um óculos óculos fundo de tipo garrafa. da Araci de Almeida, desse tamanho, fundo de garrafa, e não tinha pescoço, né? Aí o Cássio, uma vez, ele tinha um bulldog lá na secretaria, aí ele pegava o óculos do Meton, aqui, Meton, você aqui. O Meton era uma figuraça, carequinha. Exatamente, o Meton era mal barato, cara, gente boa beça, amigão do Carson. E aí o Carson tava esperando o Meton pra levar o galo lá pro clube privê. Né? Porque eles iam treinar o galo antes, alguma coisa assim, botar, não sei. Treinava galo? Sim, claro. O galo é treinado como qualquer lutador, cara. Que legal, não sabia disso não. Tem que ser treino o galo. Enfim, aí, cara, lá pras tantas, o Carson dormindo, né? O Carson era o seguinte, ele encostava aqui, ele tá conversando contigo. Tu olhou pra lá, quando tu voltou, ele tá dormindo. Ele era assim. Dormia mesmo. Dormia no trânsito. Que isso, que perigo. Tá dormindo, já vi ele dormindo no volante. Assim. Caraca. O Carson acorda ele. Tô dormindo não, bicho? Aquele Monza dourado. Exatamente. Parava no sinal, assim, Monza demorava dourado. um pouquinho mais, quando tu vê, ele tava pescando no trânsito. Uhum. Aí ele tava dormindo esse dia lá. Me entra um faixa branca, cara. Cara, faixa branca, né, cara? Faixa branca tem a sua saga, né? A sua saga de dar gafes, né? Me entra um faixa branca. Não era o fininho, não, né? Não. Foi o fininho. Não, fininho era das antigas já. Me entra um faixa branca. Já deu umas 2 semanas de treino, sei lá. Ô, seu Carson. Aqueles caras confiados, Aqueles caras confiados. Ele entrou no vestiário pra trocar de roupa. O Júnior dando aula. Pô, me sai o faixa branca do vestiário e me solta a seguinte pérola. Júnior, de quem é essa galinha que tá aqui dentro? Cara, o Carson tava dormindo, o Carson fez assim, ó. Ele chegou a tomar um... Ele chegou a tomar um susto. Quê? Tu chamou meu galo de quê, meu amigo? Cara, o Carson, ele começou a falar tanto que o garoto... Nunca mais voltou. Não, o garoto, do jeito que ele tava, ele foi embora. Nem entrou no tatame. E o Carson xingando ele, de tudo até era noite. Quem é esse poderoso? O cara chamou meu galo de galinha. Esse galo é o maior campeão do clube privê. Ele xingou o cara. O cara foi embora, nunca mais voltou. Mas você lembrou, eu estava lembrando de Meton, de galo. Também uma vez, o Meton acho que foi para o Rio Grande do Norte. Eu só sei que na época o Meton era uma pessoa com recursos reduzidos, né? Limitados. Ou seja, duro, né? Não tinha dinheiro para ir de avião, né? Então, ele veio assim, 2, 3 dias no ônibus e trouxe um galo de presente do Cássio dentro de uma sacola de feira. Quando chegou o Cássio,
O galo todo troncho. Olha aqui, cara, esse galão bonito. Ô, Betão, esse galo aí tá morto. Ele não tá morto, não. Aí jogou água lá no galo, conseguiu ressuscitar. Mas o galo chegou tudo... Imagina só, duas... E na época não tinha esse negócio de ar-condicionado, não. Era aquele ônibus convencional, 3 dias lá do Rio Grande do Norte, sei lá onde é que ele veio, com o galo dentro da sacola de feira. Mas conseguiu recuperar o galo. O Cássio tinha o salva-galo também, né? Tinha o salva-galo. Que ele dava pra vocês tomarem Não, também, não é né? pra tomar, não. Salva-galo é tipo um metiolate. Era um metiolate. Entendeu? É. Um negócio laranja, que ardia que nem o Que diabo. resolvia todos que os qualquer problemas ferida, de vocês. Qualquer problema ferida que você tivesse... era salva-galo. Qualquer problema Resolvi. que Vem você aqui, meu filho. tivesse de espinha a furúnculo, É. salva-galo. É, Chama o arranhão. salva-galo, pega ali dentro ali minha garrafa. Já viu? Pô, e ardia pra cacete. Ardia demais. Nossa pior do que Senhora. metiolate. Mercúrio cromo era pinto. Não, ralou já corre. Que? O Cássio era o seguinte, se ele te visse com a orelha estourada, tem outra história dele boa. né? Ah, é. Conta essa da seringa? É. Se Por aqui, meu ele, filho. se ele te visse com a orelha estourada, ele ia querer tirar na hora. Ele não gostava, não achava maneiro, não. Ele ia querer te convencer Ah. a tirar na mesma hora. Falava que você não tinha que ficar com a orelha assim, ele bereré. Mas o Carson, cara, né? Pra quem não sabe, o apelido dele na família era grosso, né? Carson, tipo, o dedo dele era dessa grossura, assim. E a unha vinha até embaixo. Exatamente. Xireque. Pô, então, Por isso o pé de Carson... Só quem sabia, ele já levou um pé de gavião do Exatamente. Cássio, sabe o que é um pé de gavião. Pô, tomei um pé de gavião do Carson uma vez no Brasileiro de 94, eu quase desmaiei, cara. Não é brincadeira, não. Pra quem não sabe o que é pé de gavião, era isso aqui. Ele fazia assim, É. ó. Ô, meu bichão, chega aí. Ele Era um junta- cascudo, ele aí juntava. juntava os dedos e fazia e a assim. unha dele descia até Isso, a cara. meada do Mas tu- dedo. Cara, mas ele dava com uma força. Cara, ele dava com uma força. Juro pra você. Cara, que ele me deu uma vez, que eu tava também nesse campeonato, cara, eu era... Nossa Senhora. Esse campeonato eu fui desclassificado. Conta por quê. Esse Pode campeonato eu fui contar? desclassificado. Esse campeonato eu fui desclassificado, eu apertei o menino no pescoço, o menino bateu, eu não larguei, e a arquibancada toda me vaiando. Eu, quando eu olhei pra mesa, assim, o Cássio tava... Você é maluco? Me xingando daquele jeito. E aí, depois, no dia seguinte, de faixa preta, eu era juvenil, né? Aí, no dia seguinte, de faixa preta, eu tava na beira do tatame, né? E ele me deu um pé de gavião, cara, que eu nunca mais vou me esquecer. Mas, enfim, o que eu tava falando dele mesmo? A gente está falando um momento de lembrança, de histórias dele. Aliás, eu vou emendar. Vou chamar o momento Reza a Lenda. O momento Reza a Lenda, o pessoal já sabe que é um momento que seus amigos te entregam para mim, né? Te entregaram bastante, né? Mas eu dei uma seletiva aqui, né? E eu vou fazer 2 perguntas aqui do momento Reza a Lenda e tem uma terceira, uma especial que vai aparecer ali no vídeo para você. Você tem alguma história especial aí para perguntar para o Vinicius antes de eu começar, Sadam? Vai lá, hein, bicho? Não, eu ia perguntar do misto quente, mas deixa pra... Tem que saber se pode falar, né? Porque tem umas que são... O que ficou na juventude fica lá. Vamos lá. Momento PAN de 96. Reza a lenda que vocês fizeram uma bagunça tamanha no hotel, né? Que o Carlinhos Gracie, né? Praticamente queria expulsar todo mundo do hotel. Me conta essa história aí. Não. Você fez parte, você foi protagonista disso? Como é que foi? Ah, eu não fui... Eu fui partícipe, digamos assim, né? Reza a lenda que você era uma pipa voada. Eu era. Aproveitou sua juventude, sua juventude. Mas eu não conta posso aí. me eximir dessa responsabilidade, não. Mas, cara, o PAN de 96 foi engraçado porque... Quem treinou jiu-jitsu na década de 90 sabe o quanto era difícil existir essa união entre as equipes, entendeu? E essas primeiras viagens pro exterior, o primeiro PAN foi em 95, né? Eu fui só em 96, no segundo. Mas ainda assim, ainda era muito novo esse negócio, por exemplo, a galera do Cássio e a galera da Barra ficar no mesmo hotel. Sim. Isso não existia, entendeu? Não tinha. E, cara, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, existe uma tradição que pessoas casam no saguão do hotel, né? Existem casamentos no saguão do hotel. E o Carlinhos botou a pesagem do campeonato no saguão do hotel. Ai, meu pai. Entendeu? Entendi.
Então, o que acontece? Todo mundo que lutou o campeonato, esse dia foi parar no nosso hotel. Gente. Entendeu? E nesse mesmo dia, teria um casamento no saguão do hotel. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, a gerente do hotel, ela começou a ficar preocupada, porque né, os convidados chegando, de repente tinham 500 cabeças do jiu-jitsu. E muitas vezes o cara chega que tá ali... Quantas vezes, né? O cara tá ali no limite do peso, o cara fica pelado e bota uma toalhinha ali na frente. O cara tem que correr pra perder o peso. Exatamente. Quantas vezes eu tive que fazer isso? Eu tive que pesar nu porque eu tava ali no limite. No final até bati o peso, mas por via das dúvidas, uma sunga que pesa 50, 100 gramas já dá a diferença do peso. Sem dúvida. Não, e tava uma bagunça generalizada, assim, cara. Uma bagunça generalizada. A gerente, ela entrou num quarto, assim, uma hora, assim, no lobby do hotel, ela entrou, tinha umas 10 cabeças da Barra Grace treinando no carpete. Ela já entrou revoltada, pegou o kimono de um, jogou no chafariz, aí chamou a polícia. Entendeu? Aí chamou a polícia. Aí o Carlinhos ficou louco com a gente, né, cara? O Carlinhos ficava doido, né? E aí eu, Vinicius, vai pro quarto, só sai de lá quando eu mandar. Falei, tá bom. E aí a polícia foi lá, teve uma galera que ainda teve que sair do hotel. Ah, é? Teve uma galera que teve que sair do hotel nessa vez. Foi uma bagunça danada, mas deu tudo certo. Assim, o Jamelão, cara, pô, quando a gerente chegou, imagina o Jamelão. Grande Jamelão. Deitado no saguão do hotel, só de bermuda. E o casamento rolando. Tá na praia, o Jamelão na praia. Você pode imaginar, né? A cena dantesca que era. E ele rindo pra variar. Aí quase que a gente foi expulso do hotel, mas deu tudo certo. Segundo momento, reza a lenda. Reza a lenda que houve uma viagem para Florianópolis. Eu sabia. Eu sabia que essa ia vir. Caminhão... Não, vou te falar, o legal desse programa é que, assim, eu já ouvi essa história da boca do olhar de vários personagens, né? A gente vai juntando os quebra-cabeça, daqui a pouco dá a história verdadeira, né? Porque cada um tem o seu olhar, né? Seu recorte do que aconteceu. Então, vamos lá. Reza a lenda que houve uma viagem para Florianópolis, que você também tem um detalhezinho especial com o Carson dessa viagem, né? E que um caminhão de leite caiu na estrada. Virou. E aí, o que aconteceu? O que vocês aprontaram nessa viagem para competir em Florianópolis? Que nem competiram quando chegou lá, não foi isso? Competimos. Competiram? Foi essa que você... Ah, tá. Teve uma que vocês não chegaram lá e não competiram. Mas, vamos lá, conta aí. Esse campeonato foi em dezembro de 93. Foi o primeiro, cara, pelo menos que eu me lembre. Assim, eu comecei o jiu-jitsu em 86. Pelo menos que eu me lembre, foi o primeiro campeonato de jiu-jitsu que deu dinheiro. Sim, porque foi um campeonato patrocinado pelo Banco Estadual de Santa Catarina. Foi a Copa BESC, inclusive. Banco Estadual de Santa Catarina. E os caras pediram pra gente ir lá competir e exigiram a presença do Carson, né? Quem estava organizando o campeonato, se não me engano, era o Hillion e o Crolin, na época. O Hillion ficou muito tempo lá em Florianópolis. Exatamente, Eu acho que foram eles que organizaram, inclusive. Não me lembro bem. E, cara, a gente indo pra lá, cara, foi uma turma, né? Pô, imagina, aquela molecada dos anos 90, você colocar aquela molecada dentro do ônibus e ficar 20 horas com aquela molecada dentro do ônibus, cara. Pô, imagina o Carson, né? E aí, na ida, cara, eu era um garoto problemático, você sabe disso, né? Você me conhece há muito tempo. Que eu era um garoto... Você era um garoto animado, não era problemático, era animado. Não, vamos colocar... Eu era... Botar panos quentes aqui. Eu dei muito trabalho. Montar no catiço, mas tudo bem. Mas, enfim, nesse ônibus, tinham, sei lá, 40 pessoas, né? 30 pessoas, sei lá. A gente foi competir. E um dado momento da viagem, a gente na estrada virou um caminhão de leite. Na estrada. E aí os sacos de leite todos assim virados na estrada, né? A gente apareceu na janela, um trânsito. Ficou o trânsito na estrada. E aí quando a gente foi passando pelo caminhão, a gente viu que os leites estavam todos no chão. A gente começou a pedir os sacos de leite. Falei, vai estragar isso aí, né? Melhor você jogar pra gente, né? Que aí a gente bebe aqui o leite. Os caras começaram a jogar o leite pra gente. A gente começou a tacar o leite nos caras, entendeu? Que estavam dando o leite pra gente, né?
Ok. Aí a gente convenceu os caras. Falava, não vamos jogar mais em vocês, não. Vamos mais jogar em vocês, não. Aí o cara, enchemos, fizemos uma pilha de saco de leite dentro do ônibus. Né? O ônibus seguiu viagem. A gente bebeu uns 2, 3 sacos de leite. Sobrou uns 50. Né? Por que a gente vai fazer com esses sacos de leite? Né? Começou guerra de leite no ônibus. Até as câmeras estão rindo. E aí, guerra de leite no ônibus. E eu tive a sensacional ideia de começar a tacar leite pela janela nos outros que estavam passando na rua, na estrada. Né? Pô, na segunda leitada que eu dei no sujeito que estava andando na estrada, né? Que já me caguetaram pro Carson. O Carson veio, me bateu, né? Aquele jeito, queria me trancar no banheiro. O barraco que não deixou. De barraco. Que Barraco é o cara que fazia os panos e as camisas do Carson antigamente. Barraco era o faz tudo. E, pô, tem uma história do barraco maravilhosa, inclusive. Se eu abrir um parêntese aqui. Pô, disseram que o barraco tinha morrido. Na época. Barraco morreu, não sei aonde. Pá. Pô, fez missa de 7º dia pro barraco. Belo dia tá a gente treinando. Quem entra no Carson? Barraco. É o pirulito da Morada do Sol também. Que isso? Já mataram o pirulito da Morada do Sol. Pô, tomamos um susto. O barraco tava vivinho. Eu me lembro, agora, já que eu tava falando no barraco, eu me lembro, inclusive aquele meu moletom do Carson. Eu me lembro. Aquele velho que eu tenho até hoje guardado, né, de recordação. E continua a estampa bonitinha ali, estofada. Eu comprei um moletom da Heineken, que vendia lá na loja americana. Mas tem uma vez que a gente foi, na época não tinha celular, não tinha porra nenhuma, o Carson não gostava de dirigir. Aí fomos lá levar o Carson ali na cidade, ali na rua do Ouvidor, ali pelo Saara, né? Aí combinava, olha só, arruma uma vaga, se não arrumar, você me encontra daqui a meia hora aqui nessa esquina. Aí tem uma hora que a gente conseguiu uma vaga, aí tava eu em barraco. Aí um calor, filha da puta, desculpa, mas aqui a gente pode falar. Meu irmão, um calor desgraçado, aí o Carson, vamos ali naquele caldo de cana. Aí eu, dá 2 caldos e um pastel. Aí o Carson, aí veio aquele pastel, né, meu irmão? Aí o Carson, aí o barraco, ô Carson, e o meu pastel? Eu não tô acreditando que você seja tão olho grande que você vai comer mais do que meio pastel desse aí. Esse pastel é praticamente um jantar, não dá pra 2. Pô, eu comi barraco. Pode comer o pastel inteiro, eu não tô com fome, não. Então, continue. O Carson com esse negócio de dinheiro era engraçado, né, cara? Nunca vi, cara. O Carson tinha um sentimento meio infantil. Ele era um cara... O senso dele sobre as coisas, ele era infantil. O Carson, ele tinha uma perspectiva de vida, uma visão, um olhar sobre a vida diferente do nosso. Ele estava um degrau acima nessa concepção de vida, assim, dessa loucura que as pessoas vivem. O Carson estava alheio a isso. Entendeu? Ele via a vida de uma outra forma, assim. Isso você pôde comprovar nessa viagem, quando ele te colocou do teu lado? Voltando para a viagem. Verdade. Aí fomos lá, competimos, né? Pô, esse campeonato eu lutei muito bem. Eu ganhei no juvenil, ganhei no adulto. Finalizei minhas lutas todas. Botei um rapaz para dormir 2 vezes no mesmo dia. Botar o povo para dormir, né, Vini? Eu aperto o famoso estrangulamento rodado. Rodado. Foi ele mesmo. Famoso rodado do Vini. Vini. Foi ele mesmo. Aí eu apertei, o garoto não bateu, o que eu vou fazer? Eu dormia, né? Não tem problema. Aí, feliz da vida, né? Pensando, né? Pô, agora na volta, né? Vou tacar leite no resto. Agora na volta vai ser o meu momento, né? Pô, quando eu entrei no ônibus, o Carson tava na segunda fileira, assim. Ele já... Aqui. Você aqui do meu lado. Eu tive que voltar do lado dele, né? Até pra ir no banheiro, ele falou, ô Barraco, leva ele no banheiro. E aí o Barraco tinha que ir no banheiro comigo pra não ficar lá atrás. Quando eu saía do banheiro, ele... Barraco, traz de volta. Aí o Barraco tinha que me trazer de volta. Mas foi legal, porque isso me deu a oportunidade de passar... né, boas horas ali conversando com ele, quando ele não estava dormindo, obviamente, né, roncando no meu ouvido. Eu consegui ter boas conversas com ele ali. Perguntei sobre as lutas dele, sobre os alunos. Foi mó barato, foi um tempo bem gasto com ele. Eu me lembro que você chegou, quando você me contou essa história,
você chegou a me falar que ele falou coisas que, assim, para um menino, né, que ele falou sobre música francesa, sobre a vivência dele em relação à vida, né? E apesar de você ser um menino, né, que poderia achar aquilo tudo um saco e tal, né? Você até achou um saco, né? Mas depois, você pensando, você curtiu, né? De alguma forma. Não dava para eu achar nada que o Carson me falasse um saco. Não tinha como. Eu tinha uma... O Carson, pra veneração. mim, eu venerava ele. Ele podia falar qualquer coisa que eu ia achar legal. Mas o problema é que a minha relação com o Carson era uma relação meio que de amor e ódio, né, cara? Porque eu aprontava muito, eu implicava com ele, entendeu? O meu problema não era só eu implicar, eu era implicante com ele. Eu imitava ele, cara, ele ficava louco comigo. É mesmo? Outro dia eu tava conversando com o Paulão, até isso, o Paulão falou, Vinicius, eu não sei como é que o Carson gostava de tu. Que você atormentava ele o dia inteiro, cara. Teve a história do banheiro, né? Cara, e era verdade, cara. Eu ficava atormentando ele, toda vez que eu encontrava com ele, eu atormentava ele um pouquinho. Não teve a história do banheiro, que você apanhou no lugar do Parrupinha? Esse reza a lenda... Não foi no banheiro, não. Me contaram pela metade e no final você apanhou por causa da... Foi culpa do Parrumpinha. Essa vez, cara, no tatame da direita, a gente estava esperando o Carson, porque a gente ia ter uma competição. E o Carson ficou de mostrar umas coisas pra gente ali no treino da noite. E lá embaixo, no Carson, tinha uma lanchonete. Não sei se você já Quebra-nozes. Quebra-nozes, exatamente. Que o Carson adorava ficar lá. O Carson gostava daquela resenha ali, de ficar sentado lá no Quebra-nozes. Aquilo ali ele adorava. Assim, ele gostava, o Carson era bom de resenha, né? E aí o Parrumpinha... Cara, o Parrumpinha é o demônio, cara. Porque ele é sonso, porque ele vai, faz as coisas e coloca a culpa em mim. Entendeu? O que ele fez? Ele começou a gritar pela janela. Você lembra como é que o Carson era com grito, né, cara? Ele ficava muito puto. Ele ficava revoltado se você gritasse. Eu odiava grito. Cara, ele ficava revoltado, mas revoltado mesmo. Assim, ele não gostava de grito. Às vezes ele entrava pela porta, você fazia assim, uma salva de palmas pro grande mestre Carson Nunes. Ele virava as costas e ia embora. Ele nem ficava, ele virava as costas e ia embora pra casa. Você queria deixar ele puto da vida, desculpa. Fazer essas coisas. E aí o Parrumpinha começou a gritar pela janela, Carson, luta livre, porrada, vamos treinar, porrada, e gritando. Cara, você estava lá no dia, lógico. Sim. Cara, o Parrumpinha gritou tanto que teve uma hora que ele falou assim, o Carson não vai vir mesmo mais. Né? Desistiu. A gente continuou treinando, ele tirou o kimono, o Parrumpinha tirou o kimono. E o Parrumpinha tava colocando o tênis, assim, você lembra do tatame da direita? Tinha um banco logo em frente à porta. Um banco de madeira. Exatamente. Tinha um banco de madeira logo em frente à porta, que era onde a gente saía do vestiário e já sentava no banco para colocar o tênis, né? O Parrumpinha tava ali amarrando o tênis, o Carson entrou dando um chute na porta. Ele não empurrou a porta, não, ele deu um chute na porta. A porta fez... Blá! Cara, quando ele entrou tirando o relógio. Eu fiquei assustado, cara. Ele entrou tirando o Parrumpinha, quando olhou pra ele, que viu, já começou a amarrar o tênis. Já pensou mesmo, já era, né? Vou tomar-lhe aqui uma. Aí o Carson foi no ouvido dele e falou assim, é você que tá gritando? Você quer sair na porrada? Mesmo tirando o relógio. Falei, meu Deus do céu, já peguei um pra fazer posição. Falei, meu irmão, nem olha. O Parrumpinha falou assim, que isso, Carson? Não fui eu que tava gritando, não. Aí o Carson, quem foi? É o Parrumpinha. Vinicinho. E você não era um santo, lógico que ele acreditou. Mas não fui eu. Foi o Parrumpinha. E aí? Cara, o Carson entrou de tênis no tatame. Pra você ter ideia como ele tava revoltado. Ele entrou de tênis no tatame. Quando eu falei, Carson, não fui eu, o Parrumpinha já... o banco era do lado da porta. Ele já... Aí sobrou pra quem? Pra você. Pra mim, né? Apanhou. Apanhei, me xingou e eu não tive culpa nenhuma. Você vê. Parrumpinha, cara, além de me bater a vida inteira, me colocava nesses sanhaços. Eu me lembro uma vez quando a gente estava lá montando a Liga Carioca, né? Aí tinha algumas mudanças de regras que a gente instituiu, inclusive. Tiramos bandeiras, joelho da barriga
Vale 3, voltou a valer 3, etc. E o Cássio tinha uma parada que ele tinha uma fixação, né? Com esses malandros que usava a faixa frouxa, né? Pra soltar a faixa no meio da luta e poder ganhar tempo, tal, levantar e bota a faixa. Aí ele falou, porra, descobri o ovo do Colombo. Aí ele queria botar uma fita isolante amarrando a faixa. No nó da faixa pra não soltar a faixa. Aí o Parrumpinha. Aí ele olhando aqui, mas achando esquisito. Aí o Parrumpinha, não, cara, Cássio, então bota também o suspensório pra calça não cair. Eu falei, o Parrumpinha gostava de zoar o carro. Não, pô. O Parrumpinha, cara, ele também, vou te dizer uma coisa. Caramba, vai ser... Mas o problema é que o Parrumpinha é sonso, cara. Não, ele sacaneia... Você conhece o cidadão Zé Meira? José Meira? Porque o Cássio, ele tinha uma mania para driblar, né? Porque o Parrumpinha é Marcos da Mata, né? Só que é Marcos José da Mata Meira, né? Aí uma vez botaram lá, para não saber quem é o lutador, botaram José Meira. Ele já fez com o Libório também. Antônio Jardim, eu soube. Ele mudava o nome. Na verdade, era, por exemplo, eu sou Maurício Tadeu Carneiro Lima. Era Maurício Carneiro, Tadeu Lima. Ninguém saberia quem era. Ele gostava de fazer essas coisas pra driblar hoje. Pra driblar o povo. Quando o cara olhava na chave, que esse cara deve ser um novato. Gente, o último momento reza a lenda. Quem vai soltar é a produção. É alguém que não pôde estar aqui presente, mas quer fazer uma pergunta para você. Solta aí, produção. Fala, Vinicinho, meu irmão de tatame, beleza? Meu nome é Ricardo Brandão. Vim aqui falar sobre um feito seu. Você foi um dos ícones do Carson Gracie. No cenário do jiu-jitsu, ganhou tudo que podia ganhar. Mas tem uma luta que eu queria mensurar, que é o Pan-Americano de 96, que você ganhou em cima do atleta duríssimo da Barra Gracie, que já tinha ganho de você uma vez. Conta aí essa luta, como é que foi e a dificuldade que foi ganhar. Beijo pra você, meu irmão. Espero te ver, hein? Ele botou rosa. Isso aí foi meu projeto que deu certo. Pois é, meu amigo, meu irmão. Pô. Conta dessa luta. Eu aprendi muito jiu-jitsu ensinando ele. Entendeu? Eu tinha Cara, eu sempre assim, por eu não realizar desde cedo que eu viveria do jiu-jitsu, nunca pensei em viver do jiu-jitsu. Eu nunca parei de treinar e eu nunca parei de dar aula. Mas eu nunca vivi especificamente do jiu-jitsu até ir para os Emirados Árabes, né? Sim. Eu sempre dei aula porque eu amo dar aula e eu treino jiu-jitsu porque eu não sei fazer outra coisa. E eu tinha um compromisso comigo mesmo, assim, eu sempre tive esse compromisso de ensinar o máximo de pessoas que eu pudesse ensinar enquanto eu estivesse no tatame. Eu tenho isso desde sempre. E quando o Ricardo chegou lá no Carson, a gente teve uma conexão, assim, ele tinha mais ou menos o meu peso, a gente tinha mais ou menos o mesmo jogo, e eu comecei a trabalhar ele como se ele fosse um projeto meu, entendeu? Entendi. Assim, foi maneiro, né, cara? Levei ele, assim, ajudei ele a ser campeão mundial, né, nas faixas coloridas, ele se formou faixa preta. Ele sempre fala isso, que ele aprendeu muito com você. Que você foi muito bacana a nossa trajetória junto no jiu-jitsu. Ele não competia de jeito nenhum se eu não estivesse perto. Ele passava na minha casa. Teve uma vez, nesse Pan-Americano mesmo, eu falei, pô, cara, vai lá indo pro ginásio que eu vou tomar um café aqui primeiro. Ele, não, eu não vou não, cara, eu vou tomar WO. Então eu falei, meu Deus, então vamos, cara. Fiquei sem tomar café. E nesse campeonato, vocês todos, do quarto de vocês, levaram ouro, né? Isso aí. O quarto de ouro, o famoso quarto de ouro do Marcelo Alonso. Exatamente. A Tatame fez uma reportagem sobre esse quarto. Que inclusive eu estava agregado nesse quarto, né? Tem isso. O Carlinhos deixou eu ficar lá sem pagar. Não tinha dinheiro para pagar o hotel, fui só com a passagem, me enfiei no quarto dos caras. Que legal. E o Carlinhos sabia, e mesmo assim o Carlinhos me ajudou, me deu ticket para eu tomar café da manhã, porque eu não tinha direito, né? Porque eu não estava no hotel. Sim. O Carlinhos me dava. O Carlinhos, ele era adversário, mas ele era mó barato. Assim, cuidava da gente. Assim.
em certa, né, de uma forma transversa. E na final eu lutei contra um aluno dele, né? Da Barra Gracie. Da E como Barra é que Gracie, foi Sandro essa Batata. luta? Sandro Batata eu já tinha perdido para ele. A gente tinha lutado já 2 vezes. Eu tinha ganho uma, ele tinha ganho outra. Tava 1-1. Foi uma luta duríssima, né? Eu consegui raspar e pegar as costas no finalzinho. E aí meu ombro saiu do lugar, inclusive no final da luta. Eu tive que lutar o final da luta com um braço. Porque o meu ombro, quando saiu do lugar, já me deu aquela dormência no braço, a mão não fechava mais, então eu não conseguia fazer pegada. Mas eu me garanti na minha guarda ali, consegui levar a luta até o final. E consegui ser campeão. Caramba. Pan-americano, 96. Então, você falou aí de Dubai, né, Vini? Agora, voltando à sua realidade atual, né? Que você começou a viver do jiu-jitsu quando você foi para Dubai. Como é que foi esse momento de você decidir ir para Dubai? Como é que foi sua adaptação lá? E como é que é o esporte lá? Vamos lá, um trio de perguntas, tudo de uma vez. Desenvolve. Sim, os Emirados Árabes, eles têm um projeto que abarca o jiu-jitsu, né? Assim, todas as escolas públicas e bases militares, e agora está também pegando a polícia. Legal. Né? O jiu-jitsu lá é tratado como uma grade curricular obrigatória, né? Todos os meninos fazem jiu-jitsu, né? Eu sou um professor de escola pública, assim, como se eu fosse professor de matemática aqui ou de qualquer coisa. Eu sou professor de jiu-jitsu lá, dentro de uma escola, dou aula para a criançada da grade 5 à grade 8. Né? Que é Qual a idade? de 10 a 15, vamos lá. Pré-adolescente e adolescente. Isso. Guerreiro. Assim, o mais difícil é você transpor uma barreira, né? Porque é um país muçulmano, né? Então eles têm muito esse negócio com toque, né? Assim, o povo muçulmano, ele não gosta muito de encostar, de abraçar, essas coisas não faz muito parte da cultura, Certo. né? Então, você transpor essa barreira do toque, o jiu-jitsu é uma luta corpo a corpo, né? Sim. E você transpor essa barreira ainda com garotos que não querem treinar, muitas vezes, né? Porque o jiu-jitsu é uma matéria obrigatória, né? Assim, Sim. então, muitos deles vão lá sem querer, né? Sem querer estar ali. Então, o primeiro trabalho que você tem é você conseguir convencer aquele garoto que aquilo ali é legal para ele também. Né? Assim, é um desafio, mas é bacana. E, voltando à pergunta, como é que foi sua ida para Dubai? Como é que está sendo sua vida lá, fora essa parte acadêmica? Cara, em 2014 eu fui chamado para ir para um companheiro nosso de treino, Pedro Duarte, aluno do Murilo, faixa Pedro preta. Careca. Exatamente, Pedro Careca da URCA. Sadam é ótimo que ele traz os apelidos de todo mundo o aqui. grande Pedro Careca, lá da URCA. Pedro Careca, ele estava gerenciando um dos projetos militares e aí ele me convidou para ir para lá. Eu fiz a entrevista, passei, fui no Marriott ali em Copacabana, dei uma aula para os árabes e tal. E passei na entrevista e fui. E me adaptei rápido lá. A matéria-prima lá de professores, né, em sua grande maioria, sei lá, 97%, 98% é brasileiro. Então, quer dizer, já existe uma comunidade estabelecida brasileira lá, né, muito grande. Então, você quando chega nos Emirados Árabes, você não está sozinho, entendeu? Assim, você não é igual você ir para um outro país qualquer. Sim. Entendeu? Quando você chega lá, tem uma brasileirada que vai te ajudar com os seus documentos, vai te levar no mercado, vai te levar para fazer as coisas. Entendeu? Então, quer dizer, acaba sendo uma adaptação mais suave, digamos assim. Por mais que o choque cultural seja grande, né? Você tem uma comunidade brasileira que possa te abraçar nesse momento, ela acaba tornando essa sua adaptação mais suave. Eu me lembro que você uma vez me disse que essa ida para os Emirados te salvou da advocacia. Foi, Como é que é isso? Eu trabalhava num escritório grande aqui, mas eu já estava muito desmotivado com a advocacia, assim. Cara, foi bom para mim porque eu pude perceber
né? Quando eu fui para os Emirados Árabes, eu pude perceber que qualquer outra coisa que eu fizesse da minha vida não ia dar certo. Porque eu penso em jiu-jitsu 24 horas por dia, cara. Eu deixei de acreditar nisso durante muito tempo. Né? Que o meu destino seria viver mesmo de jiu-jitsu, para o jiu-jitsu. Eu não sou um praticante de jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu desde os 10 anos de idade, eu tô com 46. Eu nunca parei de treinar. Nunca parei de treinar. Entendeu? Então, quer dizer, o jiu-jitsu ele tá entranhado na minha vida de uma forma que a gente não é meramente praticante de jiu-jitsu. Eu não me lembro da minha vida antes do jiu-jitsu, eu não me lembro da minha vida sem jiu-jitsu. Você não pode chegar para mim e falar assim, vamos para um lugar que não tem jiu-jitsu. Não vou. Não tem como. Não vou para esse lugar. Já entrou no DNA. É muito difícil, né? Você separar um negócio que está tanto tempo na sua vida de uma forma tão intensa. Né? Os meus amigos são do jiu-jitsu. Eu, quando quero encontrar com um amigo, eu chamo o cara para dar um rola, entendeu? Assim, então, é difícil dissociar, né? Mas daí até eu perceber que isso seria parte integrante também da minha parte profissional, demorou até eu ir para lá. Né? Isso me salvou. E eu trabalhava num escritório, um grande escritório aqui do Rio de Janeiro. E quando pintou essa oportunidade, eu fiquei assim, né, pensando... Porque eu nunca tinha pensado em dar aula fora do país, assim. Foi uma oportunidade que apareceu do dia para a noite para mim, assim. O Pedro me ligou e falou, tá pintando essa oportunidade aqui, a gente vai chamar uma galera, tá a fim de vir? Você é um bom professor. Eu, cara, pensei uns 2, 3 dias, falei, ok, vamos. E aí pedi demissão do escritório E foi. e fui. Caramba. Foi isso. E você hoje é professor, né, lá de uma escola pública, como você falou, mas você tem uma equipe sua própria lá? Não? Você tem algum projeto com essa sua metodologia de repente, criar uma equipe sua e, de repente, expandir esse conhecimento desse estudo que você está fazendo sobre o jiu-jitsu para outras pessoas? Como é que você pretende passar isso para a comunidade? Boa pergunta. Como eu disse aqui anteriormente, cara, eu tenho um compromisso com o jiu-jitsu. Eu tenho um compromisso com o jiu-jitsu. Não é com ninguém, é com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me salvou quando eu precisei. Quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos, mãe, irmão, muitos problemas, e o jiu-jitsu me colocou embaixo das asas dele, e o jiu-jitsu falou para mim, eu vou cuidar de você, fica sossegado aqui. E dito e feito, foi isso que ele fez. Eu estou aqui conversando com vocês hoje, tendo a oportunidade de conversar com vocês graças ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu me deu tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é o jiu-jitsu que me deu. E eu tenho esse compromisso com ele, com o jiu-jitsu, de ensinar as pessoas o máximo que eu puder. Então, obviamente eu tenho um projeto de um dia abrir uma Carson Gracie em algum lugar. Opa. Eu não quero meu nome, não. Eu quero levar o nome do Carson. O professor daquela academia Carson Gracie vai ser o Vinicinho. Mas eu vou representar o Carson Gracie até o dia que eu morrer. Entendeu? Então eu tenho esse projeto, claro, de um dia ter uma Carson Gracie, de dar aula em alguma Carson Gracie, não precisa ser minha. E expandir, né, essa metodologia de ensino. Eu vim aqui fazer alguns seminários, né, e eu vou tentar passar um pouco desse estudo que eu tenho feito, né, porque é uma coisa muito complexa. Não é uma coisa tão simples de você racionalizar. Você precisa de muito tempo para você conseguir destrinchar todo esse estudo, mas você consegue pincelar algumas coisas mais importantes e colocá-las num seminário para você pelo menos tentar abrir a cabeça das pessoas quanto a essa outra visão do jiu-jitsu mais sistemático, entendeu? Não somente treinado com técnicas, mas sim em forma de sistema, entendeu? Sistemas, microsistemas, como se o jiu-jitsu fosse uma cidade e o seu jogo fosse um bairro, entendeu? Então, quer dizer, você pega o seu adversário e você coloca ele dentro do seu bairro. Para onde quer que ele vá, ele está perdido. Entendeu? Você criou um microsistema de jogo onde você vai manter o seu adversário ali dentro.
Show. Isso é um sistema. Caramba. Isso não é uma posição. Isso é um sistema. São várias... Não existe uma posição avulsa no jiu-jitsu. Todas as posições, da mais básica à mais requintada, todas elas são conectadas umas nas outras. Entendeu? Então, tão importante ou mais importante do que você saber uma técnica é você saber como você vai transicionar de uma técnica para outra. Porque isso faz com que você se mantenha no ataque. Entendeu? Entendi. Então, se você pensar competitivamente falando, quanto mais eu te ataco, menos você me ataca. Verdade. Ou seja, eu restringo a sua chance de vitória. Sim. Criando um Interessante. sistema. Ao invés de eu treinar uma posição, eu treino uma posição, você defende. Se eu não tenho uma outra posição para te contra-atacar, você me ataca. Entendeu? Entendi. E se você tiver um sistema sólido, eu nunca mais te ataco. Então, quer dizer, eu perdi a luta ali. Sim. Porque eu não Você transicionei. neutraliza na a hora, pessoa. Se neutraliza. Eu não transicionei na hora certa. Entendi. Entendeu? Interessante, né, Sadam? Falou alguma coisa, meu amigo querido? Eu quero falar o seguinte, eu já presenciei, entendeu? Para quem não sabe, o Vinicinho, além do jiu-jitsu, ele tem um outro hábito saudável e também inteligente, que é o jogo do dominó. Né? E ele tem amigos de infância, né? Como nosso querido amigo Alex Zenaro, o Gugu, entre outros, né? Também o Luciano, né? Bruno Ximenes. Bruno Ximenes. Isso aí, Então eles Fabiano, fazem Cristian. campeonatos homéricos de dominó. Eu já tive a oportunidade de levar uma escova do Vinicinho no dominó, né? Na época, na casa da família da minha ex-consorte. Enfim, o que acontece? É com sorte ou sem sorte, né? Mas vamos lá. Ô Vinicinho, de onde é que saiu onde é que você aprendeu a jogar dominó e de onde é que saiu essa sua predileção por esse jogo dominó, que é inteligência, mas muitas vezes sorte também, porque você tem que catar as pedras certas ali, no momento certo, vem aquela pedra certa para você botar encaixada. De onde é que veio essa sua paixão pelo dominó? Cara, você já falou aí um monte de amigos, né, que a gente joga junto. O Levi, Levi, exatamente. Levi, ele trabalhava com um cara que era viciado em dominó. E esse cara começou a jogar com o Levi. Foi o Levi que trouxe o dominó pra gente. Ele é tudo amigo de infância dele, tá? Exatamente, são todos Lá da amigos Morada de do Sol. 35, 40 anos de amizade. E o Levi trouxe para as nossas reuniões o dominó. E eu, cara, eu sou um cara que, assim, se pintou alguma coisa aqui pra gente competir, eu vou querer ganhar. Entendeu? Eu vou querer ganhar. Entendeu? Então, eu comecei a querer jogar dominó em outros lugares, para treinar mais. Né? Eu comecei a toda reunião, eu já levava um dominó. Porque mesmo que as pessoas não quisessem jogar, eu enchia o saco até as pessoas jogar. Porque eu queria ficar bom, eu queria ganhar. E aí eu comecei a difundir esse negócio do dominó lá nos Emirados Árabes. Eu levei pra lá e hoje em dia tem a gente... Campeonato? Clube do dominó. Clube do É dominó. como se fosse um clube mesmo, na casa de um amigo nosso que a gente joga. mesmo? Tem tempo que a gente não joga agora, mas a gente passou bons anos jogando bastante dominó lá. Então quer dizer que Vinicius Quem não foi o gosta seu de... maior adversário no dominó? Meu maior adversário no dominó? Não, não posso dar moral pra esse cara, não. O cara venceu ele, hein, ô Sadam? Não, mas eu acho que é o Ximenes. É o Bruno Chima. Ximenes. Grande Chima. Ximenes. Abraço, Ximenes. Treinei com o Chima segunda-feira. Não me escovou, mas tudo bem, porque ele foi bonzinho. Então, você falou que você não gosta de perder, né? Aqui na antessala você me falou uma história bacana da Maia. Vinicinho hoje em dia é pai, né? Reza a lenda que a Maia vai fazer você sofrer tudo que o Carson sofreu com você. Não vai, não. Ela é boazinha. Ela é boazinha? Ela Então, é maravilhosa. como é que você ensina para a Maia, traz essa metodologia sua do jiu-jitsu para o seu ensino, sua relação com ela como pai, né? Porque você estava me falando justamente que ela também tem isso, né? De não gostar de perder, que é natural, né? Quem é que gosta de perder nessa vida, né? Como é que você trabalha a sua filha dentro dos moldes do jiu-jitsu? Cara, ser pai Ser pai, antes de tudo, é um ato de muita responsabilidade, né? Então,
cada vez que eu tenho que tomar uma certa atitude, que eu tenho que ter algum tipo de questão com ela, né? Assim, eu fico receoso na hora de, né? E como ela é minha primeira filha, né? Então, quer dizer, filho não vem com manual, né? Então, quer dizer, tem certas coisas que acontecem que você não sabe como lidar, né? E ela tá cheia de... ela vai fazer 5 anos agora em outubro e ela tem as questões dela já, assim. E outro dia ela levantou essa questão que eu tava te falando ali, né? Ela falou, papai, eu não gosto de perder, né? E eu fiquei sem saber como lidar com aquilo, né? Porque eu não posso chegar para ela e falar assim, parabéns, filha, você não gosta de perder, mas ela vai perder em alguma hora, né? E ela tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? A vida é um pé de ganha danado, né? Então, eu pensando nisso, quando ela falou isso para mim, eu falei, mas você acha que o papai é um vencedor? O que você acha do seu pai? Você acha que seu pai é um vencedor? Um cara que ganhou bastante? Ela falou, eu acho. Que ela viu o meu último campeonato, ela já era viva, né? Eu fui campeão, dei a medalha para ela. Eu falei, então, peraí. Eu fui lá dentro do meu quarto e peguei meu saco de medalhas, né? E aí eu joguei as medalhas no sofá e eu falei, olha só, filha, essas amarelinhas aqui são as que o papai ganhou. E essas de outras cores aqui são as que o papai perdeu, né? Sim, tinha um pouco mais de amarela, eu ganhei mais do que perdi, ok, mas perdi bastante também, né? E eu tentei explicar para ela que o competidor ele tem que lidar com isso. Quando a gente está competindo, existe a possibilidade da gente perder. A gente não pode se abalar com aquilo ao ponto da gente desistir, né, do que a gente está fazendo. E quando eu discuto algumas questões com ela, assim, que eu tento trazer ela mais ou menos para um mundo mais adulto, né, eu costumo fazer umas frases assim para que essas frases fiquem marcadas na cabeça dela, né? E eu fico repetindo essas frases para que, né, elas se tornem um mantra, digamos assim. Aí eu falei para ela, filha, quando a gente cai, quando a gente perde, a gente levanta e tenta de novo. E aí toda vez que acontece alguma coisa, quando eu ganho dela na brincadeira, aí hoje em dia ela já fala para mim, papai, quando a gente perde é só tentar de novo, né? É isso aí, minha filha. Então, quer dizer, eu já estou conseguindo trabalhar ela, mostrar para ela que ela necessita correr atrás da vitória, mas às vezes ela não vai vir. E quando ela não vem, a gente tenta de novo, né? A gente não desiste, né? Ela tá treinando jiu-jitsu? Eu vi outro dia ela tinha um kimoninho rosa. Eu levo ela lá, às vezes ela faz umas posiçõezinhas e tal, mas enquanto ela ainda tá só brincando. Só na brincadeira, né? É. Vamos lá, Vinicinho é advogado, Vinicinho é competidor, Vinicinho é praticante de jiu-jitsu, Vinicinho é pai da Maia, filho da dona Sônia, e Vinicinho é poeta. Não dá para não falar sobre esse assunto. Tá aqui na pauta. Vamos lá. Como é que surgiu isso? Quer dizer, a poesia não surge, né? Mas vamos lá. Como é que esse lado poeta brotou de dentro de você? Cara, vamos lá. Eu não posso me considerar um poeta, por favor. Quem escreve poesia é o quê? Eu escrevo, sei lá, eu escrevo umas maluquices, digamos. Mas bom, ok. Quer chamar de poeta, tá bom. Ganhou algumas competições de poesia, então, enfim, vamos lá. E tem um amigo nosso em comum que também é poeta, né? Que é amigo de infância dele, que é o Sérgio Gramático Júnior. Foi por conta dele, inclusive, que eu comecei a escrever nesse formato, né? Assim, eu sempre escrevi, desde garoto eu sempre gostei eu sempre escrevi mais por digestão mesmo, entendeu? Assim, eu escrevia... Descarte, né? O meu chefe no escritório, ele dizia que eu escrevia com fígado quando eu ficava com raiva, entendeu? Então, eu sempre escrevia assim de uma forma mais jornalística, digamos. E esse nosso amigo em comum, o Júnior, ele um dia falou pro cara, por que você não começa a ler, né, poesia? De repente você vai achar uma forma de você escrever isso com mais leveza. E foi exatamente o que aconteceu. E nessa sequência eu também tenho um outro amigo, sabe quem é o Pedro? Pedro Lago? Sim, lógico. Então, o Pedrinho Lago também
teve muita participação nesse meu lance de escrever. Foi um cara que sempre me inspirou muito, sempre escreveu muito bem. Né? Tem vários livros lançados. E por falar no Pedro Lago, só para lembrar também que tem um outro casca grossa que Deus o tem, que era uma pessoa maravilhosa, que foi um grande poeta, nosso querido amigo Erickson Pires, que foi um faixa preta, casca grossa, professor da PUC, e era um grande poeta. E grande amigo do Pedro. Grande amigo do Pedro, por isso que me lembrou agora o nome do Erickson. Erickson Pires, exatamente. E aí eu realmente comecei a ler bastante poesia e comecei a me encantar com Aquele universo. aquele universo metafórico, né? De analogia, de muita coisa sendo dita em poucas palavras. Né? Isso que sempre me encantou na poesia. A quantidade de coisa que você pode interpretar em poucas palavras. Né? E cada um vai ter uma interpretação daquilo que você... isso aí, exatamente. Do que você escreveu, né? Isso aí. Então eu comecei a ler bastante poesia e comecei a tentar... Quais autores? Eu li Manuel de Barros, eu li... Drummond. Eu li muito Drummond. Flormélia Espanca. Cecília, Flormélia Espanca. Eu li Clarice. Li bastante coisa. Ferreira Goulart, gosto muito dele. Ferreira é muito bom. Leminski? Ou não é só a praia muito? Leminski é mais... Leminski eu li, mas não me lembro de nada que tenha me marcado o nome dele. Eu li... Eu gostava do Ferreira Goulart, gostei muito. Eu gosto muito do Vinícius de Moraes. Sim. O que será, né? O meu nome é por causa dele, inclusive. Ah, é? Então tinha que ser poeta mesmo. O meu avô era na escritor. sua... O meu avô, pai da minha Qual mãe, era? ele era escritor. Que tipo de literatura ele escrevia? Ele escrevia poesia. Poesia. E ele escrevia literatura infantil também. Ele tem um livro famoso publicado, ele e o Assis Brasil, chamado Tunico e Carniça. É do meu avô. Acho que eu já ouvi falar, sabia? E aí eu comecei, cara, a me interessar por essa parte da poesia e comecei a escrever. E eu escrevo hoje em dia, assim, Hoje em dia você continua escrevendo? Porque poesia é muito descarte, né, Vini? Nós nos tornamos amigos há alguns anos atrás justamente por conta da poesia, né? Apesar de sermos, né, eu chegando no jiu-jitsu e tal, a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre a questão da poesia, né? Independente da pessoa ser boa ou ser ruim, a poesia é veículo de descarte interno, né? Então, mas tem momentos da vida que a gente para de escrever, a gente não sabe por que dá esse hiato, né? Eu já tive momentos que eu parei de escrever poesia, escrever outras coisas. Você está nesse momento? Eu sempre estive nesse momento. Eu nunca me obriguei a escrever nada. Eu sempre escrevi quando eu tinha vontade. Assim, quando alguma coisa me tocava assim, de alguma forma, seja o assunto que for, eu ia escrever, mas eu nunca me obriguei a escrever. Na verdade a poesia não dá pra gente obrigar, ela tem que surgir, né? O Saddam, uma das filhas do Saddam, maravilhosa, como é mesmo o nome dela? Ela lançou um livro. Ela lançou um livro, é poeta. Eu vi. Lançou recentemente. O mais interessante é que foi uma iniciativa dela, né? Ela juntou a graninha que ela ganha, ela trabalha lá com o tio dela numa hamburgueria ali, na Blend Lab, que fica ali na Rua Alice. Faço até a indicação, porque além do excelente hambúrguer, tem 8 bicas de chopes artesanais maravilhosas. Opa. Blend Lab ali na Rua Alice, um beijo pro Diogo. Então ela pegou a graninha dela que ela ganha ali, né, ajudando o tio dela na hamburgueria, e fez todo o projeto. Para não falar que eu não dei nada, eu dei um banner para o lançamento e agitei o lançamento do livro lá na Clássica La Fiorentina, que é um restaurante clássico lá no bairro do Leme, aqui no Rio de Janeiro. Né? E ela escreve bem, viu, Saddam? E todo mundo que leu o livro, que comprou, etc., inclusive alguns amigos meus poetas, como o nosso querido e lendário Sadi Bianchim. Sadi, meu amigo. Você conhece o Sadi também? Conheço. Sadi foi meu professor, quem não conhece, quem não conhece o Sadi? Quem tem mais de 40 anos não conhece o Sadi, não é da Zona Sul do Rio de Janeiro, enfim. Mas ele e outros amigos também tiveram acesso e é muito orgulho. E tá para vender, ela procura lá, Devaneio Coerente. Isso. Nina Carneiro, tem na internet ainda para vender, ainda não está no prelo. Que bacana. Parabéns.
Obrigado, meu amigo. Você viu ela na barriga da mãe, né? Exatamente. Isso aí. Fico Dá muito feliz. orgulho. Estão com 21 anos hoje em dia e a iniciativa dela, né? Do Faça Você Mesmo, que é aquela questão da cultura punk, do Faça Você Mesmo. Pegue e faça. Como eu fiz junto com o Osiris na década de 90, você acompanha tudo. Quantos campeonatos no peito e na raça sem ganhar um dinheiro e botando dinheiro do nosso próprio bolso a gente fez para levar o jiu-jitsu ali na praça cultura do pública, a jiu-jitsu, cultura né? do A jiu-jitsu. cultura. Que na época, na década de 90, início da década de 90, era muito difamada, né? Tudo que acontecia na cidade, mesmo que não tivesse nada a ver com a gente, encheu a rua ali. Quem entupiu foi o pessoal entupiu o bueiro, foi o pessoal do jiu-jitsu. Meu pai Tudo tinha era horror culpa a da vocês. gangue do jiu-jitsu. E a gente levava as competições para a praça pública, ali na rua Lauro Miller, onde eu moro até hoje, né? De uma forma de levar ao conhecimento da população em geral, da pessoa que não frequenta o ginásio, né? Que o jiu-jitsu não é nada, não é aquela selvageria que era vendida, não, que era uma luta como outro qualquer, a pessoa acabava de lutar, cumprimentava um ao outro, nunca teve uma confusão nessas competições que a gente organizou na praça pública, e eu faça você mesmo, entendeu? Para não falar que só teve um campeonato que a gente arrumou um patrocínio dos fósforos Fiat Lux, que deu um dinheirinho, mas seria coisa de R$1.000. Hoje em dia, para mim, para o Osiris, coisa que é irrisório, porque a gente, era aquela época daqueles tatames que ele estava falando no início da entrevista, aqueles tatames de palha que o Osiris comprou do bolso dele, cada placa de tatame daquela pesava 20 quilos, exatamente. Caramba. Então a gente montava e desmontava aquilo ali, entendeu? E entre os campeonatos que a gente organizou, tiveram vários, teve inclusive um que a gente ajudou a organizar, que é na entrevista do Murilo, né? Quando ele esteve aqui no meu podcast, ele falou da lendária Copa Pichação na Academia Henrique Beias, no Rio Sul, né? Que para quem não sabe, é onde fica hoje o Outback. Tinha uma academia, tinha uma quadra, né? Então, meu irmão, um sol a pino, verão, no Rio de Janeiro, um sol do cacete, o pé dos atletas grudava no tatame. Era mesmo. E eu apresentando o momento aí. Você estava lá nesse dia? Aí Zé Mário Sperry era um dos Atenção, professor Zé Mário. Vamos parar a competição para o processo de resfriamento do tatame. Aí chegava o Zé Mário com um balde d'água jogando naquela lona de pano. Irmão, aí mal batia, já evaporava. Era, assim, jiu-jitsu selva da década de 90, como foi, exatamente. Por exemplo, o Atlântico Sul, que varava a madrugada, eu tenho uma luta minha na faixa roxa com o Marcinho Feitosa, e o professor, que Deus o tenha, Paquetá, filmava, e tinha aquele horário, né, da câmera. Era 2h45 da manhã, eu lutando com o Marcinho Feitosa, semifinal do Atlântico Sul. Mas é jiu-jitsu da década de 90. Exatamente. Coisa que, mas essa movimentação minha e do Osiris de levar o jiu-jitsu para a praça pública, ela foi muito interessante naquela época, justamente naquele momento em que o jiu-jitsu era mal visto, era muito mal visto. E a mesma mídia, né, que hoje em dia, né, ganha dinheiro transmitindo as competições de MMA, UFC, etc., elas eram detratoras do Vale Tudo, como se o Vale Tudo, logicamente, foram instituídas regras, entre outras coisas, mas o Vale Tudo parecia que passou de uma arena romana, onde se arrancava a cabeça do malandro, uma coisa não, civilizada, etc., tirando uma outra coisa ou outra, não pode dar chute na cabeça, tirando uma outra regra, nada mais é do que vale tudo com algumas regras a mais. Mas a mesma mídia detratora que difamava o jiu-jitsu e também colocava o Vale Tudo como uma coisa de arena romana, né, coisa de bicho, né, hoje em dia se locupleta do sucesso do MMA no mundo inteiro e ganha dinheiro. Enfim. Exatamente. É verdade. E aqueles campeonatos eram legais, cara, porque na nossa época, ali na década de 90, não existiam muitos campeonatos. Não tinham muitos campeonatos. Hoje em dia você pode lutar um por semana. Exatamente, são vários. São campeonatos espalhados pelo mundo todo, diariamente, semanalmente. Você pode, se você tiver um patrocínio, você pode lutar toda semana. Lá em Dubai também é assim? Está tendo campeonato sempre? Tem a Federação de Abu Dhabi, ela é forte, né? A JP e o EDGF. E você é professor e também competidor, né? Como é que você consegue conciliar isso, Vini? As aulas com a preparação para as competições? Não faço preparação para competição. Você não faz, né? Não, eu treino todo dia. Simplesmente. Essa é a minha preparação. Então isso não te atrapalha de alguma forma, não. Né?
Engraçado. Assim, se eu hoje em dia fosse lutar em alto nível, não tem como. Se você for lutar em alto nível hoje, se você não fizer uma preparação física, se você não fizer um treino diferenciado, nem vai. Nem vai que você vai ser humilhado. Nem vai. Suas competições são só com pano ou você também... Não, eu odeio isso aqui, mano. Então, isso que eu ia te perguntar. Por quê? Eu não gosto. Não gosta, né? Não gosto. Nunca competiu sem pano? Nunca. Nunca. Já competi sem pano. Já? Já. Quando? Já competi algumas vezes sem pano, mas nunca gostei. Ah, o quê? Não é a minha, não Pro é a seu minha, jogo. não é a minha praia. Você estava Tem. falando do Serginho Jabá, né? Serginho Jabá, eu me lembro uma vez que o Júnior, o Cássio Gracie Júnior, para quem não sabe, assim como o professor Crésio Chaves, né? Eles eram integrantes da equipe brasileira de luta olímpica, né? Inclusive foram disputar um campeonato no Jogos Pan-Americanos, etc. Aí uma vez o Juninho levou, o pessoal estava falando sem pano, levou lá no consulado italiano para a competição. E, pô, mas tem o pessoal treinando na galega, né? Aí o Serginho Jabá, que era guardeiro, chegou, puxou o cara para guarda, perdeu a luta. Eu nunca vou esquecer disso. Eu me lembro. Era no automático, né? É. O Beto Leitão, de vez em quando, ele ia lá no Carson dar aula pra gente, de luta olímpica. Ele ia lá. E aí deu um problema, porque depois ele começou a treinar o... Ele ia lá no Carson e aí ele ficou sendo corner do Bigu, naquele Vale Tudo com o Rinaldo, né? Ah, sim. E aí o Carson, assim, deu uma espinafrada nele, assim, na época. Mas... só acho que o Júnior e o Anselmo, se não me engano. O Anselmo também acho que treinava. Esse Mas levaram mas à frente. o Júnior, no caso do Crez, eles eram membro da equipe brasileira. Né? Não, o Da Juninho, seleção brasileira. o Juninho, ele chegou a fazer seletiva para a Olimpíada. Até. Não, ele chegou a ir para os Jogos Pan-Americanos. Ah, é? Aí eu lembro que, porra, a gente estava na casa do maluco uma vez, e não tinha esse negócio de Sport TV 1, 2, 3, internet, não tinha nada. A gente Nada disso. ligava no canal tentando saber resultado, né, ver se o Júnior tinha se dado bem. Aí eu me lembro que os Jogos Pan-Americanos foi em Cuba, né? Tinha uma foto lá enorme no ginásio, né? Do Ernesto Che Guevara. Aí o camarada que estava vendo, pô, o que tem a ver o Bob Marley com os Jogos Pan-Americanos? Enfim, é um negócio meio difícil. Coisas que a gente tem que aturar, com as poderosidades. Ô Vinicinho, pra você, qual o maior poderoso da história? Poderosaço. Quem é? Essa pergunta é difícil, hein, cara? Cara, o maior poderoso? Poderoso. Não vale o próprio poderoso. Não pode ser, pode dizer. Não, que deu origem ao apelido. Cara... Nem o Fininho, né? Fininho nem tá mais aí, nem tá treinando mais. Pô, o Fininho seria um deles que ele ia... Tá bom, dos alunos do Carson, assim mesmo, mais poderoso... Também não pode se autoalcunhar o maior poderoso. Animal. Animal. Um animal, né? Um animal. Um animal poderoso. Um animal é poderoso demais. Ele era capoeira. Muito poderoso. Eu ia pra roda de capoeira que tinha sábado lá na Associação dos Servidores do Camisa. O animal sempre, quando entrava, sempre a chapa esquentava. Não, e ele se assumiu como o maior poderoso aqui na entrevista, porque você perguntou isso para ele, né? E ele falou, eu sou mesmo, porque poderoso a pessoa tem que saber mesmo, saber ir lá e fazer, não sei o quê. Ele próprio se assume Da como galera maior. do Cássio, acho que quem me conhece há mais tempo é o Manimal. Porque É o ele Manimal? me conheceu quando eu tinha 10 anos, lá na capoeira do capoeira. Camisa, lá na Associação dos Servidores. Para quem não sabe, é onde hoje em dia tem a UFRJ, a livraria da UFRJ, do lado do Canecão ali, era um colégio da Associação dos Servidores saudoso Civis do Canecão. Brasil. Eu me lembro da Né? SCB. E tinha um forró ali, tinha um baile funk, e o famoso Braseiro da Fé, Braseiro, é. que salvava, que era um restaurante que nunca fechava. Ô Vinicinho, o seu golpe principal, todo mundo sabe, o mais famoso, é o da gola rodada. Quem te ensinou isso foi o Saporito? Não. Quem me ensinou foi o Luiz Cláudio Isaías. Grande Isaías. Isaías que está lá na... Mato Grosso, não é isso? É, Cuiabá. Cuiabá, isso. É, Cuiabá. Acho que é Cuiabá. É Cuiabá. Mas Mato Grosso do Sul, Grosso, sempre é. confundo. né? Grande Isaías, Luiz Cláudio Isaías. E foi com ele eu vi a primeira vez. Entendeu? Eu tive alguns professores para aperfeiçoar esse Eu lembro que o Saporito usava bastante. Então, o Isaías me ensinou, eu vi ele fazendo uma vez e eu pedi para ele me ensinar, ele me ensinou. Depois eu pedi ao Saporito, e aí o Saporito destrinchou comigo o rodado. E depois eu ainda tive 2 bons professores que faziam, que era o Sérgio Abimeri. Você lembra do Sérgio Abimeri? Gosto, Sérgio Abimeri, pô. Um casca grossa da pesada lá do Carson. Gente boníssima, inclusive. Um jiu-jitsu
porra, jiu-jitsu super técnico, fora do comum, que poucas pessoas conhecem, inclusive. Serginho Abimeri merecia um lugar de maior destaque dentro desses grandes lutadores que a Academia do Carson fez. Mas, enfim. E o Peixotinho, né? Que no final, assim, quando ele já... Peixotinho. Esse grande mestre Peixotinho, então, abraço. Eu tive a oportunidade, foi aquilo que eu falei anteriormente, como eu era aquela criança que estava sempre ali no tatame, cara, eu passava o meu dia inteiro no Carson, né? Eu chegava lá de manhã, quando eu matava a aula na escola, eu ia para lá de manhã, depois ia para casa, fingia que ia para aula, né? Ia para casa, almoçava, já pegava o outro kimono e já ia de novo pro Carson e só saía de lá de noite. E aí eu tive a sorte, cara, de pegar o Peixotinho numa época que ele tava... Não sei se ele tava de férias, se ele tinha tirado uma licença, porque o Peixotinho, ele prestou um concurso para Lorena, em São Paulo, e passou, né? Sim. Então ele era... Eu não me lembro bem o que ele fazia, fiscal, né? Alguma coisa assim. E ele morava lá, então ele ia pouco, muito pouco no caso. E aí teve uma época que ele ficou de licença, não sei bem o que era, que ele ficou, sei lá, uns 2 meses... indo treinar direto, e eu tava sempre lá, e como eu era levinho, né, assim, as pessoas gostavam de treinar comigo, porque eu desenvolvia melhor o jiu-jitsu, né, eu era mais leve. Sim. Um outro cara que eu tive muita oportunidade de treinar quando eu tava machucado, por exemplo, que eu não tinha a oportunidade quando ele não tava machucado ainda, porque era um cara muito, muito forte. O cara mais forte que eu já treinei, inclusive. Bebê Johnson. Bebê Né? Johnson. Pedro Chimal. Pedro Chimal, que sofreu um acidente de moto gravíssimo e conseguiu se recuperar. E na primeira competição, eu me lembro que era o campeonato Novo Leblon, foi campeão. Caramba. Grande Bebê Johnson. Então, ele tinha acabado de se recuperar, ele foi lá também, né, em Florianópolis, também ganhou. Ele era um fenômeno. Assim, o Bebê Johnson, se não tivesse sido esse acidente de moto, também, não sei. Mas eu também tive a oportunidade de treinar com ele muito, mas voltando ao rodado, né? Como eu era aquela criança que estava sempre ali, eu tive essa oportunidade de treinar muito com o Peixotinho nessa época. Eu treinava com ele todos os dias. Eu treinava com ele diariamente. E ele também fazia muito bem a gola rodada, mas ele fazia de uma outra forma. Ele não dominava o braço, ele dominava as 2 lapelas. Ele segurava a lapela e a lapela do outro lado. Ele fazia assim. E aí eu também adaptei, né? E comecei a fazer, ao invés de segurar na lapela, estou esbarrando nesse microfone toda hora. Ao invés de segurar na lapela, eu comecei a segurar na calça. E aí foi quando o meu rodado subiu de nível, assim, digamos assim. Então, eu tive 4 professores da minha gola rodada. Gente, olha, se a gente deixar aqui a nossa conversa... Já deu 2 horas, né? Já deu 2 horas e hoje você tem seminário, mas eu não posso deixar de fazer 2 perguntas importantes. Uma que é para a galera que está agora começando a treinar, né? Que é qual a mensagem que você gostaria de passar para o pessoal que começou agora a treinar jiu-jitsu, para os seus alunos, para o pessoal que começou a ser impactado pelo jiu-jitsu, não só de competição, mas o jiu-jitsu que transforma a vida das pessoas. Que mensagem o Vinícius Cruz gostaria de deixar aqui para o pessoal? Cara, o jiu-jitsu é muito mais, né? Ele é muito mais do que somente um sistema de simulação de luta, né, cara? O jiu-jitsu é uma ferramenta gigante, maravilhosa, né? Então, se eu pudesse dar um conselho ao iniciante hoje em dia, desfrute do jiu-jitsu o máximo que você puder, né? E não desista, né? Assim, porque o jiu-jitsu, por mais que possa não parecer, o jiu-jitsu é algo muito complexo, né? Mesmo o básico, o básico é muito complexo de ser feito. Então, não desistir, entendeu? Deixa você. Treinar bastante, né? Treinar bastante, se colocar em situações de risco o tempo inteiro no treino, tentar se testar o máximo possível, né? Competitivamente falando. E aproveita, cara, enjoy, entendeu? O jiu-jitsu é muito mais do que só ir ali e trocar um estupapo. Esse nosso programa é vivo. Então, está chegando uma pergunta de última hora que o nosso diretor trouxe. Quem vai fazer é o Sadam. Nosso amigo Juan Carneiro, conhecido pela alcunha de Jucão. Vinicinho, olha só, você
Agora eu tenho até que me afastar, que eu tô sem óculos. Toma o meu óculos Não aqui. presta de óculos. É pra perto isso aí? Não sei, Já. dá pra ler. Você, como uma referência na época do jiu-jitsu e também com seu temperamento forte, pavio curto, e vindo de uma escola conhecida por ter vários lutadores de MMA, por que nunca se interessou em fazer uma luta de MMA? Cara, então, eu não me via me profissionalizando como atleta. Entendeu? Eu não tinha essa Pretensão. Eu não tinha essa pretensão, exatamente. Eu nunca me vi profissional de jiu-jitsu. Eu sempre fui jiu-jitsu. O jiu-jitsu para mim é como se fosse respirar. Um hábito. Assim, é como eu devo levantar e escovar o dente. Entendeu? Eu vou levantar hoje e vou treinar 1 hora. 1 hora do dia eu vou treinar. Então, para mim, o me testar era muito mais o meu dia a dia na academia do que propriamente me enveredar, me aventurar no MMA. Na minha época, o Vale Tudo não tinha peso, né? Era muito difícil assim, você encontrar lutadores que eram consagrados, peso galo, muito difícil. Assim, na década de 80, 90... Né? Era peso livre. Era peso livre. Difícil. Eu competi algumas vezes no boxe tailandês, mas realmente... Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Quem sabe? Deixa aberto aí. Ô, Fê, pra lá. Vai que... Vai que... E agora a última pergunta, Fera, que na verdade quem começou esse tipo de pergunta foi o senhor Sadam, na primeira entrevista que ele fez com o Murilo Bustamante. E todos que ouvem essa pergunta tem vários tipos de reação, né? Sadam, vamos ver qual vai ser a reação do Vinicinho. Vamos lá, Vini. Se o mestre Carson tivesse sentado aqui, onde o Sadam está sentado, o que o Vinicinho teria para dizer para ele hoje? Já me fizeram essa pergunta, sabia? Já? Já. Eu não falaria nada não, cara. Eu ia ficar abraçado com ele aí até a hora dele ir embora. Eu tenho muita saudade dele, cara. Assim, saudade dele como pessoa mesmo, assim. Cara, o Carson era um cara que... A gente tá aqui, imagina esse cenário, a gente tá aqui gravando esse programa, tá? E aí entra por aquela porta ali Carson Gracie, que vai ser entrevistado no próximo programa, tá? Ele entra por aquela porta ali. É impossível a gente continuar esse programa aqui, porque daqui a 2 minutos a gente já está prestando atenção no Carson Gracie falando ali qualquer maluquice, do jeito dele, a forma dele. Daqui a pouco a gente já está prestando atenção nele. Ele enchia o ambiente. Ele era uma pessoa que você naturalmente você queria estar perto dele, sabe? Assim, quantas e quantas vezes eu saí de casa para ir ficar lá do lado dele, porque eu não podia nem treinar, estava machucado às vezes assim, né? Mas eu saía de casa para ir lá, ficar lá com ele. Ouvindo música francesa. Ele brigando comigo na maioria das vezes ainda. Eu saía de casa para ser escorraçado por ele ainda. Eu tenho muita saudade dele. Eu agradeço a ele, isso eu falo para ele já, né? Eu agradeço a ele todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, né? Ele pegou uma arte que era estritamente para as pessoas que tinham dinheiro, que tinham, né, eram a classe A do Rio de Janeiro que treinava, e ele, né, numa forma até de rebeldia, abriu as portas da academia dele, reduziu a mensalidade a preços irrisórios, com um intuito simples de transformar as pessoas em campeões. E com isso democratizou o jiu-jitsu. Um cara desse, a gente não precisa falar mais nada. Né? Assim, o bairro de Copacabana, acho que foi semana passada, completou 130 anos. Né? E eu me lembro, na capa da revista de Domingo, do antigo Jornal do Brasil, quando Copacabana completou 100 anos, havia lá, em cima do Copacabana Palace, todo mundo com a taça de champanhe, as figuras lendárias de Copacabana. Aí estava lá Tião Macalé, Clóvis Bornai, o Júnior do Flamengo, aquela
esqueci, que trabalhava com Sargentelli, ou seja, várias figuras clássicas, o Zé das Medalhas, da farmácia do Leme, e estava lá o mestre Carson Grace. E uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida foi dedicar 10 anos da minha vida para concretizar e colocar aquele homem em bronze ali, 287 quilos de bronze, na esquina da Figueiredo com o toneleiro. E você estava falando da questão, eu fui a pessoa que redigiu a placa. Mestre Carson Grace, responsável pela popularização do jiu-jitsu brasileiro. E isso aí. Nossa. Ele democratizou o jiu-jitsu. Ele democratizou da forma dele, né? Da forma dele de enxergar, aquela forma que eu estava falando, né? Ele tinha um prisma diferente de organização das coisas, de visão de mundo. E dentro da visão dele, o jiu-jitsu era para todo mundo, né? Não era só para quem podia pagar. E eu fui um dos beneficiados com isso, né? Paguei, 6 meses de mensalidade na minha vida, né? E depois meu pai falou que já não podia pagar, eu fui lá no Saporito e falei, olha só, não vou conseguir mais pagar. E aí o Cássio falou, não precisa pagar não. Pode só vir aqui, tá bom. E eu, sabe, aquilo que eu digo, eu recebi tudo isso que eu tenho de graça, né? Então não pode ser de graça. Eu tento, todo dia, retribuir ao jiu-jitsu, né? De alguma forma, e levantar sempre a bandeira, o nome dele. É o que eu vou fazer até o dia que não me for mais possível, né? Eu não quero levantar o meu nome, eu quero levantar o nome dele. Eu levantando o nome dele, eu levanto o meu também. Nossa. E com isso, gente, a gente terminou o penúltimo episódio da temporada Carson Grace com o professor Vinícius Cruz. Deu uma aula aí na entrevista. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, meu amigo querido e também casca grossíssima, Sadam, pela presença. Prazer estar aqui na mesa com amigos. Isso aí, sucesso total. Eu fico muito satisfeito, né, de ter apadrinhado essa sua bancada aqui, cada vez mais desenvolta. Obrigada. E é importante esse projeto aqui para as pessoas saberem a história, a origem do jiu-jitsu. Parabéns. É o penúltimo episódio? Penúltimo da primeira temporada, Carson Grace. Depois vão vir outras grandes equipes, outras grandes escolas. É isso aí, parabéns. Parabéns pelo novo canal do Marinho, tal, todo mundo aí. Um grande beijo. E agora eu quero agradecer especialmente a esse cara incrível que está aqui do meu lado, que pela primeira vez que eu vim aqui nesse programa só para ser uma co-host, foi no programa do Murilo Bustamante. Ele chegou e me deu essa oportunidade, abriu essa porta para mim. Eu nunca vou esquecer disso, meu amigo. Nada, porta muito bem aberta. E é isso aí, gente. Olha, muito obrigada, gente. Sexta-feira, hoje é sexta, vocês estão assistindo o nosso programa. Semana que vem nós teremos o último programa dessa primeira temporada, que é voltada à equipe, né? A Academia Carson Grace. Na próxima temporada teremos outra equipe, mas essa aqui está terminando e eu espero vocês também na semana que vem. Muito obrigada.